Bom, estamos gravando, né? Então, bom dia para todo mundo que está aqui, bom dia, né, para aqueles que vão assistir essa aula gravada. Eu sou Suelen Campos, né, sou professora de saúde pública e as pessoas costumam dizer que eu sou uma das referências de Belo Horizonte, não sei se eu mereço, né, esse título, mas eu ministro saúde pública já há algum tempo e vou contar para vocês. Então, vocês estão hoje aqui comigo no aulão, né, num aulão gratuito, que na verdade para os meus alunos é um aulão de revisão, para aqueles que já estão comigo, mas eu decidi abrir para quem, né, não está comigo. E por que eu fiz isso? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho aí, né, um histórico de saúde pública. E no concurso de Belo Horizonte, um concurso que houve, né, de Belo Horizonte, ai, gente, deixa eu parar essa apresentação aqui, porque me dá um nervoso ver essa tela assim, antes de eu colocar, daqui a pouco eu volto com ela. Quem me conhece de Belo Horizonte, de outros carnavais, sabe que eu já fiz esses movimentos, né? No concurso de Belo Horizonte 2021, eu fiz aulões gratuitos. Na verdade, na época eu fazia no Instagram, né? Na época era o Instagram que bombava as lives. E eu fiz passando por todos os pontos do edital, né? Na época, minha vida estava um pouco menos... Mentira, não estava menos densa, que eu fazia várias coisas também, mas eu consegui me organizar na parte da noite, conseguir fazer essas aulas gratuitas. Então, na época, chamava 30 minutos de SUS com a Preta Sul, né? E aí eu abria o Instagram 30 minutos, uma vez por semana, e falava de algum assunto, até a gente passar por todos os assuntos de saúde pública, se eu não me engano, a gente falou de todos na época. Por que eu fiz isso? Na época eu também ministrava cursos, né? Mas por que eu fiz isso? Porque eu entendo que existem pessoas que não têm acesso, existem pessoas que ficam ali buscando no YouTube, buscando ou coisas gratuitas, porque de fato não tem condição, né, de adquirir um curso por mais barato, por mais acessível que ele seja. Então, na época eu fiz isso. Nesse ano, eu queria muito ter feito nos mesmos moldes, que seria essa meia hora por semana, conversando com as pessoas. Mas esse ano a minha dinâmica de vida não me permite. E meu aluno sabe, né, assim, do tanto que é complexo para mim, porque eu tenho 2 filhos e a dinâmica com eles tá diferente, né, nesse ano. Eu chego muito tarde em casa, muito cheia de coisas, muito cheia de aulas, graças a Deus. Então, eu não consigo disponibilizar esse tempo por semana para estar aqui, né? Mas eu pensei em como minimizar isso, porque já era uma vontade minha desde quando saiu o edital, mas eu não consegui me organizar. E aí eu decidi fazer isso então, já que eu já tinha um compromisso com os meus alunos de fazer uma revisão, né, para aqueles que estão comigo no curso, eu decidi abrir essas revisões ao público. Então, assim, se vocês conhecem outras pessoas nessa condição, que não tem condição de adquirir um curso, que não pode fazer, podem divulgar isso, esse é um primeiro aulão. É meio em cima da hora, então vocês têm que ficar de olho no meu Instagram, porque eu fui encaixando. Então, por exemplo, hoje eu tinha um compromisso, ele foi desmarcado e eu consegui estar aqui com vocês. Então, eu não consigo também falar assim certinho, o próximo será dia tal. Provavelmente, mas vai depender da minha agenda. O próximo, tá bem aqui a minha agenda. O próximo deve ser no dia 27, né? Provavelmente de manhã. Vamos ver se eu consigo, né, fazer isso. Então, deve ter um no dia 27 e depois, talvez no dia 13, não, dia 13 eu tenho compromisso, dia 20 também. Então, dia 27 e talvez um em seguida no dia 3. Então, só para vocês terem uma noção, provavelmente, qual vão ser esses aulões. Eu pretendo fazer 3 para a gente passar por todo o conteúdo do edital rapidamente, tá? Para dar um apoio, uma ajuda, eu estou gravando, vou disponibilizar para os meus alunos na plataforma, provavelmente vou disponibilizar no YouTube, então, se vocês quiserem convidar as pessoas, fiquem à vontade, tá? Outra coisa que eu disse também é que eu vou tentar fazer com esses alunos um evento beneficente. Mas como essa semana foi super corrida, eu não consegui organizar, estruturar isso, né, assim, certinho para trazer para vocês. Então, na verdade, no próximo encontro, a gente estrutura. Quem quiser fazer doações, esse dinheiro não é para mim, tá? A gente vai passar para algum tipo de instituição. Eu já fiz isso no concurso de Belo Horizonte. Na época, a gente arrecadou, acho que, sei lá, quase R$ 2.000, né, porque eu fiz vários aulões, e a gente ajudou uma instituição que trabalhava com mulheres vulneráveis, e principalmente na temática de pobreza menstrual. Na época não tinha ainda, né, a lei que hoje fala, né, da possibilidade dessas mulheres
terem acesso né, absorventes, enfim, na época não, e a gente trabalhava com mulheres carentes, a gente não, né, a instituição trabalhava com mulheres carentes que às vezes deixavam de ir na aula, adolescentes que não saíam, porque na época ali da menstruação não tinham o que usar. Então, foi um projeto que a gente investiu na época, e depois, mais para frente, quem também já me acompanha há mais tempo, eu fiz o projeto que do SUS é um poema, né? Foi na finalização do meu doutorado, em 2021, eu fiz canecas e blusas para vender, e com o dinheiro arrecadado a gente ajudou um abrigo de crianças, né, que são ali retiradas temporariamente, né, ali dos seus pais, né, dos seus responsáveis, por situações de violência, por situações, enfim, né, N situações, e elas ficam no abrigo. Então a gente comprou um bebedouro para esse abrigo, né, assim, que não tinha, foi uma demanda deles, compramos algumas latas de leite, enfim, né, que eles precisavam, e a gente fez esse apoio. E dessa vez eu quero fazer também, né? Eu espero aí que tenha adesão de vocês, de outras pessoas, porque eu acho que é isso. A gente tem habilidades, a gente tem, né, conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida, e se a nossa habilidade, nosso conhecimento não servir para ajudar o outro, então não faz sentido. Né? É claro que a gente trabalha, é um trabalho, né? Ministrar aulas é um trabalho, eu dependo disso, eu vivo disso, né? Também, além das outras coisas que eu faço, mas eu também gosto de fazer esse tipo de doação, e aí foi a oportunidade que eu encontrei, tá bom? E é tudo muito assim, eu estou lá trabalhando no meu outro serviço, de repente eu falo, não, vou fazer isso. Então, fiquem atentos, me sigam lá no Instagram, fiquem atentos ali às aulas, né? A esses movimentos. Tem o grupo também, que é o que eu até coloquei o nome dele de SUS, né? Com a SU. Fiquem lá, porque sempre lá eu vou mandar cursos, vou mandar coisas, vou mandar essas divulgações de aulões também, tá bom? Então, eu vou mandar o link para vocês aqui do grupo, não sei se todo mundo, acho que todo mundo aqui está no grupo, né? Acho que eu não mandei, não sei se eu mandei link para outras pessoas. Deixa eu só pegar aqui no meu Instagram esses links. E aí também fiquem à vontade, tá? Para mandar esse link, é uma aula aberta, se quiserem mandar para. Se quiserem mandar para outras pessoas, né? Vocês podem ficar à vontade. Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho, gente. Vou pegar o link para enviar aqui no chat para vocês. Então, esse é o link do grupo, né? No grupo geral, é um grupo que todo mundo que quiser tem acesso, eu vou permitindo à medida que as pessoas vão solicitando, tá bom? E aí, vamos aproveitando, aliás, acho que eu vou, deixa eu aproveitar e falar um pouco para vocês também, eu vou me apresentar, né, vou colocar aqui, vou compartilhar a tela, e depois eu volto para digitar algumas coisas aqui no chat para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, então a gente está aqui, né, nesse aulão de revisão, e aí, né, eu sempre inicio assim, se vocês olharem outro aulão meu de gratuito lá no YouTube e tudo, eu sempre parabenizo, né, porque a gente, sábado de manhã, parar para poder falar, estudar, né, para alguns pode até ser um prazer, como para mim eu amo falar de SUS, eu sou apaixonada pelo SUS, até hoje, né, quando no meu serviço fala assim, tem uma reunião lá no centro da cidade para discutir isso do SUS, eu vou. Eu ainda não cheguei naquela parte do funcionário cansado. Espero que eu não chegue, mas eu gosto de aprender, eu acho importante. Então, parabéns por estar aqui. Hoje é exatamente dia 6, né? Dia 6 de julho. Então, a prova de Betim será no dia 11. Então, a gente está a pouco mais de um mês da prova, né? Então, vai dar 5 dias, né? Do dia 6 para o dia 11.
Então, a gente está a 35 dias da prova. E esses dias mandaram para mim, assim, no meu Instagram, Sueli, você acha que dá tempo de estudar? Meus alunos sabem que eu sempre falo isso. Dá tempo de estudar, vai depender do seu empenho, vai depender do tanto que você vai conseguir se dedicar. É claro que quem já está estudando mais tempo, teve mais tempo de se organizar, mas a nossa disputa é com a gente mesmo, né? Assim, não é, mas o fulano está estudando, não, mas tem tanta gente estudando. Tem tantos candidatos por vaga. Você precisa de uma, né? Você precisa de uma vaga, você precisa de ter conhecimento, claro, e inteligência emocional para fazer a prova. Então, eu acho que 35 dias é um tempo interessante para a gente poder estudar, sim, para um concurso da saúde. Se, né, eu falo assim, como eu pontuei, claro que o ideal é sempre começar antes, né, gente? Mas se a gente não conseguiu, o que a gente tem para hoje são os 35 dias, então bora organizar. Esse cronograma aqui eu usei na época do aulão gratuito, né? Então, esqueçam as datas, eu estou aqui só mesmo para mostrar um pouco do conteúdo de Betim, né, para a gente poder lembrar que esse é o conteúdo apresentado por Betim para a prova do concurso, e esse é o conteúdo que você tem que ter, pelo menos, uma noção do que cada uma dessas linhas aqui fala, né? Então, ele vai começar desde a história do SUS, desde a Constituição Federal, desde a Lei 8080, 8142, né, legislações estruturantes. Eu acrescentei no meu conteúdo a Lei 141, porque ele fala o tema financiamento, ele não fala de onde que ele vai tirar esse financiamento, mas geralmente sai dessas duas legislações. Então, ele traz o Pacto pela Saúde, ele fala sobre modelos de atenção à saúde, né? Então, o Pacto pela Saúde publicado em 2006, depois ele fala dos modelos de atenção, que é a portaria, né, 4279, publicada em 2010, ele fala de humanização, né, uma política de 2003, promoção de saúde, a primeira de 2006 também, fala de vigilância em saúde, fala do planejamento em saúde. Eu coloquei no meu cronograma falar do decreto 7508, porque para mim é a legislação que vai falar de planejamento. Depois ele cobra legislações específicas, né, que é o Estatuto dos Servidores e a Lei Orgânica do Município. Então, é um pouquinho que você tem que ter noção, tá? Para quem não me conhece, eu sempre gosto de colocar um pouco da minha apresentação. Eu sou mãe de 2 filhos lindos, maravilhosos, que são o Caio e a Lívia, né? O Caio é um menino extremamente estudioso, também vai ser concurseiro esse ano, né? Ele está estudando aí para fazer uma prova no fim do ano, embora tenha 10, né? Ele vai começar cedo nessa vida, na verdade, para uma instituição de ensino, né? Que ele vai fazer prova. E a Lívia é a minha atletinha, né? Minha ginasta. Então, assim, meus filhos são minha inspiração e que me inspiram, né? Toda vez eu trago para as aulas, o que eu vivo com eles no dia a dia me inspira muito. Às vezes, a forma como eu vou ensinar, eu penso assim, nossa, eu preciso falar com eles sobre um determinado assunto. Eu penso como eu vou ensinar, e às vezes eu faço o link, nossa, isso vai servir para os alunos. Eles acabam sendo uma inspiração nesse processo aí de ensino-aprendizado, tá? Sou nutricionista de formação, né? Embora ultimamente eu estou ficando um pouco afastada dessa missão, embora eu ame, né? Tenha conhecimento sobre isso, gosto de estudar sobre nutrição, mas ultimamente eu estou mais em outros caminhos aí da minha vida, mas minha formação é nutrição, né? Faço parte, então, ainda executo pesquisas na área, ainda assim escrevo materiais na área, mas hoje em dia eu estou mais próximo da gestão, mais próximo da docência, né? Eu falo de ciência de atuação, não de conhecimento e campo de pesquisa. Sou doutora, né, pelo FMG, sempre na parte de saúde pública. Então, a minha formação no FMG, a FMG tem uma pegada, né, de saúde coletiva. Eu saí da UFMG, antes mesmo de colar grau, fui para o SUS BH como contrato, então, depois fiz mestrado, doutorado, tudo em saúde pública. Então, eu vivo, respiro o SUS todos os dias, né? Sou servidora da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2008, como eu disse, 2008 eu formei, que pesa, né, falar, 2008 eu formei. Mas 2008 eu formei, gente, 15 anos quase aí de formada. E, aliás, mais que isso, né? Quantos anos, gente? 2010, 2004, 14, credo, é mais que isso, misericórdia. Vai dar 17 anos, é isso? Eu tô ruim de matemática. É, é muito tempo, né? Eu acho, é 15, credo.
Faz a conta aí para mim. Enfim, formei em 2008, lá na FMG, entrei na PBH como contrato, em 2011 foi o concurso da PBH, né? Tinha muito tempo que não tinha um concurso amplo da PBH, porque tinha algumas profissões que estavam amarrado o concurso por questões judiciais, mas em 2011 houve o concurso, eu fiz, passei em primeiro lugar, né, na minha área, e assumi Belo Horizonte em 2012 como efetiva, e cá estou como efetiva aí de Belo Horizonte desde 2012, né? Sou professora de cursos preparatórios desde 2009, aliás, até um pouco antes, eu acho, tanto de nutrição específico quanto de saúde pública, né? E sou professora também de instituições privadas de ensino, hoje sou professora da Faculdade de Medicina, né? E é isso aí, faço várias coisas. Fui aprovada não só em Belo Horizonte, mas também em Betim, também em Contagem. Então, o último concurso de Betim eu passei nos primeiros lugares. Eu acho que tinha passado até, não lembro se é o terceiro, segundo, não lembro mais, gente. E aí, porque tinha prova de títulos, eu não levei prova de títulos, então a posição final, não sei qual ficou, mas não ficou muito distante. Eu cheguei a ser chamada, cheguei lá a fazer o exame admissional, mas desisti, porque na época eu estava ali para ter, né, os meus meninos, quando chamou, o meu filho mais velho, falei, não quero ficar mais perto de casa, e aí assumi Contagem, né? Então era concursada em Belo Horizonte e Contagem, mas pedi exoneração de Contagem em 2017, quando eu resolvi voltar para pesquisa, fazer doutorado, e hoje estou em Belo Horizonte, né? Trabalho em Belo Horizonte na área de gestão, e é isso. Sou especialista em concurso, é o que eu mais amo. De tudo que eu faço nessa vida, o que eu mais amo é falar de SUS, e eu gosto muito de curso preparatório, porque é muito bom dar aula para quem está afim de aprender, né? Só terminando aqui a apresentação, não vou me delongar muito, eu tenho essa frase, né, ela é minha, do SUS é um poema, até aqui a caneca, né, da época que a gente fez as canecas para vender e as blusas, mas eu sempre falei isso porque eu acho que estudar SUS é entender SUS, é aprender SUS, é viver o SUS, né? Eu não gosto, não sou o tipo de professora que gosta de decoreba, não gosto. Eu acho que quando você entende, quando você, né, apreende, você dá conta de fazer a prova tranquilamente, sem ficar com aquela tensão de, eu tenho que decorar, tenho que fazer aquilo, mas é preciso ter essa abertura, né, para o aprendizado aí da política, então, porque ler lei seca não é fácil, mas se a gente tem uma ajudinha aí dos cursinhos, da fala, a gente consegue. Então, a gente precisa entender a essência da política, né? Mas tem tantos itens, tem tantas coisas, decora sim, tem tal sigla, mas o que a política me diz? O que ela quer dizer? Talvez elaborar e evoluir essa questão do raciocínio em questões vai ajudar muito mais que ficar focado na decoreba do negócio, né? Decorar nunca será a melhor solução, tá? Então, o que será que aquele legislador quis dizer? Onde que essa política se insere? Por que ela foi publicada? Né? Isso é importante a gente entender. Então, tem que ter esse exercício de extrair a mensagem principal. O que isso aqui quer me dizer? E aí eu vou lá e tento fazer o meu resuminho, o meu esquema, tentando colocar o principal daquela política ali. Tá? Uma legislação, então, complementar a outra, então quando eu consigo fazer links de uma legislação com a outra, eu aprendo mais, eu consigo ir melhor nas provas, né, é muito bom para poder aprender isso, nossa, essa legislação aqui tem a ver com aquela lá, então por isso que ela foi publicada, e aí você consegue desenvolver o seu raciocínio, né, e eu sempre coloco no final que, assim como poemas mudam, né, a nossa forma de ver a vida, estudar o SUS tem que mudar a nossa perspectiva enquanto profissional, então se você quer ser um profissional de saúde pública, você precisa aprender a gostar de saúde pública e certamente isso vai te ajudar nos concursos, tá bom? Bom, eu disse que tem 35 dias para a prova, então a gente está aí muito próximo, né? Alguns alunos pegando férias, né, nessa segunda quinzena, para ver se agiliza os estudos. Algumas pessoas não têm como pegar, vão ter, às vezes, só o período da noite, ou só o fim de semana para estudar. Então, nesse momento, você precisa ir direto ao ponto. Não dá mais tempo de fazer coisas mirabolantes, né? Fazer aquele planejamento de estudo perfeito, que seria perfeito se você estivesse estudando lá desde antes de abril, ou desde abril, quando o edital foi publicado. Então, agora o negócio é direto ao ponto. Então, agora está na hora de começar a fazer os mapinhas mentais, né? Se você já fez resumo, fazer esqueminhas para você poder lembrar, passar o olho nos seus resumos. Nossa, eu não fiz nada ainda. Então, está na hora de você ir direto nas questões, resolver questões, entender como é que está o seu nível em cada tipo de tema, daqueles que eu coloquei no primeiro slide, e a partir disso você vai ter que voltar só naqueles temas que está mais difícil para você.
A mesma coisa, e não esquecer da específica, né, gente? Porque tem que estudar específica, e talvez nesse momento da específica, que às vezes é um volume grande de matéria, não é viável, né? Se você já está estudando, ótimo, revise, faça seus esquemas, passe o olho nas matérias todas que você já viu. Se você não viu, então o negócio é também centrar em fazer questões e talvez visitar aqueles assuntos, aqueles livros, aquilo que não está tão claro para você, né? É importante, talvez, baixar as provas da FUMARC dos últimos anos, baixar em umas 10 provas, 15 provas, e analisar, né? Uma pessoa estrategista, ela faz uma análise antes de agir. Então, não é sair fazendo questão à torta direita, sem nem entender o que você está fazendo, mas é analisar as questões, entender as questões, né? O que a FUMARC mais cobra da minha área específica? E o que eu tenho, sou fraca no que ela mais cobra. Então, deixa eu dar uma lida nisso daqui, deixa eu dar uma olhada. A mesma coisa para saúde pública, a mesma coisa para português, né? Então, agora é hora de fazer prova e avaliar, para avaliar estratégia. Não para falar assim, meu Deus, errei 50% da prova, não, para avaliar a estratégia, tá? Bom, então pensar nisso, tentar ler, aí eu coloco como estratégia, ler em voz alta, pegar pontinhos principais, resolver questões da banca, tá nessa hora, e na hora também de aumentar, ainda eu sempre falo isso com os meninos, né, que eu dou aula, aumentar a questão da autoconfiança, da autocrítica, né, da autocrítica para avaliar como que tá e definir estratégias e a autoconfiança, mas também não é, eu sempre falo, não é querer acreditar tóxico, né? Não, vai dar certo, mas eu não estou nem fazendo nada para dar certo, então fica difícil, né? É acreditar que dá certo e fazer o que é possível, e não ficar me penalizando porque eu não estudei desde abril. A gente faz o que é possível, quando é possível, e essa possibilidade implica em muitas coisas, né? Na nossa dinâmica, na nossa rotina, as coisas que acontecem na nossa vida, e também na prontidão nossa para estudar, que às vezes você enrolou, você até podia estudar, você enrolou, mas você enrolou por algum motivo que talvez você tinha que trabalhar aí dentro do seu eu, né? E agora é a hora de seguir e não se sabotar, né? Então a gente não está no final, não acabou, tem muito tempo ainda, então bora estudar, tá bom? Aí eu coloquei aqui para falar sobre os cursos. Eu não fiz, eu queria fazer a apresentação bonitinha, mas não tive tempo, né? Ontem cheguei aqui, já era quase 11 horas da noite. Aí deixa eu só, estou finalizando já, tá? Para a gente ir direto ao ponto aqui da aula. Só poder colocar aqui para você, deixa eu parar a apresentação aqui, só para quem tiver interesse, que as pessoas ficam me perguntando e às vezes eu não consigo responder, né, o tempo todo, assim, as pessoas, deixa eu colocar aqui para você, só em relação à nossa organização. Então, eu já trabalhei para outros cursos, né, ao longo da minha vida, mas no momento eu tenho tentado fazer os meus cursos, né, assim, organizar os meus cursos junto com as pessoas que eu acredito, junto com as pessoas que eu sei que têm um trabalho importante, que vão levar a sério, e aí a gente começou os cursos desde abril, né, várias pessoas estão comigo aí desde abril, em abril a gente começou os cursos de preparação, então o primeiro curso que a gente começou foi esse daí que eu coloquei no chat, que é o curso geral, para todos os cargos, um curso que vem de abril e vai terminar no dia 17 de julho, né? E ele está em andamento, mas ele está aí com 30% de desconto, porque tem gente, às vezes, que gosta e vai ter tempo de assistir a aula como um todo, né? Aqui. Então, é um dos cursos que a gente tem, tá? Ele é completo, mas ele vai te demandar mais horas para assistir. Então, professora, você acha que é um curso que é interessante eu comprar? Depende, você tem tempo para você assistir? Você vai ter tempo para ver? Porque você pode assistir, mas eu tenho que assistir tudo? Não, às vezes você já domina algum assunto, e aí você vai assistir os que você menos domina, tá? Outro curso que a gente tem é o curso completo de nutrição, que eu coloquei aí, que é o curso preparatório para nutricionistas, também um curso que está com 30% de desconto, com professoras muito top, né, assim, pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu sei que estão se esforçando para fazer o melhor, que revisaram as matérias, que revisitaram aí, né, esses tópicos que vocês precisam, então, é um curso, esse valor que eu coloquei não é com desconto, né, tem o desconto ainda. Outro curso nosso que está em andamento é o curso de mentoria para resolução de exercícios, é um curso que é esse resumão, né? Então, tá, agora vamos resumir e vamos tentar colocar em prática o que a gente viu no conteúdo. Ele está em andamento, tá, né, no início, no meio, né, quase no meio, tá, mais
A gente teve 4 aulas, serão 9 ou 10, talvez a gente aumente uma aula aí nesse curso, mas ele tem andamento, todas as nossas aulas ficam gravadas. Então, eu quero começar, a gente está colocando 15% de desconto nesse curso daí, e a gente vai lançar essa semana, né? Eu pedi o pessoal que tem interesse para poder me notificar, me chamar, para quê? Para a gente poder ver a viabilidade, então, da execução desses cursos, porque depende, né, gente, da viabilidade de pagar os professores. Então, a gente vai lançar o curso para a resolução de exercícios da nutrição, específico da nutrição. Então, o de mentoria de resolução de exercícios, ele é de saúde pública e português, e a gente vai lançar específico para nutricionistas também, com desconto especial para quem já é aluno, né? E aí a gente pode conversar sobre isso. E outro curso que pediram para a gente lançar é o curso de intensivão. Porque a gente falou assim, olha, eu não consigo assistir aquele tanto de aula, mas eu preciso do conteúdo, né? Só o curso de específico ele não é suficiente, só o curso de exercício não está sendo suficiente. Então, a gente vai lançar um intensivão também com desconto para quem já é aluno. Um dia antes de Betim, a gente vai fazer o curso de imersão. Os meus alunos, né, vão ter acesso a ele, mas também para quem não é aluno e quiser participar, fique ligado aí, que depois a gente vai lançar, né, para quem quiser. Então, são os cursos que vão sendo lançados à medida que o pessoal vai procurando, vai pedindo, né, eu vou conversando com os professores, vendo a possibilidade de acontecer, e a gente vai lançando, tá? Então, tá aí, qualquer dúvida pode me chamar, pode colocar lá no grupo geral, que eu coloquei aqui no WhatsApp, né, o link do grupo geral, e a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos para aquilo que a gente está aqui para fazer, que é falar um pouco, que é revisar um pouco, né, aí, da saúde pública, da parte de Betim. Como que eu organizei essa aula hoje? Eu não fiz slides, né, que é talvez o formato formal que eu faço dos cursos, porque a ideia é um aulão geral, é a gente revisitar alguns lugares e resolver questões. Eu fiz um compilado de questões aqui, ele ainda nem está, né, totalmente formatado, mas a gente vai resolvendo junto e depois eu vou postar esse compilado de questões lá, vou acabar a formatação, compilar e postar esse compilado de questões, então, lá para os meus alunos, né? E para quem não é aluno, sinta-se à vontade para ser, mas você vai poder assistir essa aula quantas vezes você quiser também, então vai estar lá dentro da aula, tá bom? Então vamos lá. Alguma dúvida, alguma questão? Podemos ir. Se quiser, vocês podem colocar aí no chat, tá? Vou compartilhar aqui de novo a nossa tela, para a gente ir fazendo esse movimento aí em conjunto. Bom, então vamos lá. A primeira questão aqui, eu fui colocando os tópicos que eu queria falar com vocês, para a gente poder ir conversando um pouco sobre isso. Então, como eu falei, eu não fiz os slides, as questões, vocês me desculpem, né, não estão totalmente formatadas, não tive tempo de fazer isso, mas assim que terminar a aula eu vou formatar e postar lá para vocês, tá? Eu fui pegando de aplicativos, né, de sites de questão, tentei pegar a maior parte da FUMARC, algumas não achei da FUMARC, então eu fui colocando de outras bancas. A primeiro tópico lá do edital de Betim, então, que a gente vai revisar hoje, a gente vai ficar mais ou menos aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos cada tópico, né, o nosso intuito é terminar aí no máximo estourando 11 horas, se não antes, tá bom? Então, não vai ser só a meia hora dos 30 minutos do projeto passado, mas a gente vai visitar, e aí naquela que a gente parar, a gente retoma na próxima revisão, tá? Então, quando a gente pensa em história do SUS, né, eu coloquei uma questão aí, é um tópico inicial do edital. E aí, você precisa muito saber sobre os pontos principais da história do SUS, né? Então, a gente sabe que, bem resumido, antes do SUS, a gente não tinha, né, um sistema único de saúde, um sistema universal, né, de saúde. A gente tinha saúde, ele mais próximo ali, né, da reforma sanitária, como algo que quem tinha direito eram pessoas que trabalhavam. Então, e outra dica, gente, vai lá, pega uma caneta, pega um papel, porque talvez essa aula e esse resumo que eu vou fazer possa ser o seu esquema para você ler, né, um dia, 2 dias aí antes da prova, tá? Então, vai anotando os pontos principais, para depois você poder revisitar. Bom, então a gente tinha o trabalho, o acesso à saúde, ele era restrito, ele não era para todo mundo, ele era para trabalhadores formais, né? Então, de carteira assinada, e ele era organizado,
esse acesso à saúde a partir da previdência social, ou seja, a partir da contribuição dos trabalhadores. Então, eu tinha uma carteira assinada, eu tinha um emprego formal, tinha a contribuição, né, que a gente contribui até hoje, da Previdência, e a Previdência Social era quem organizava tantas ações da própria Previdência, né, de aposentadoria, por aí vai, mas também as ações de saúde. Isso começa lá em 1930, lá bem antigamente, principalmente quando você começa a consolidar a lei trabalhista, lá na época de Eloy Chaves da vida, e a gente começa com as caixas de aposentadoria e pensão. Então, eu tinha caixas, né, ali, que era por profissão, que era por setores, né, ali, dependendo da empresa, dependendo da categoria de profissionais, eu tinha essas caixas de aposentadoria e pensão, e essa caixa de aposentadoria e pensão ofertava serviços de saúde. Depois, essas caixas de aposentadoria e pensão se uniram e formaram os IAPs, né, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Então, ali, centralizando um pouco mais, né, essas instituições que ofertavam serviços de saúde, dentre também os outros serviços de previdência social. Esses institutos de aposentadoria e pensão, o serviço ofertado, ele tinha algumas características, que é importante você saber disso, porque essas características caem em questão. Então, as características desses serviços, e que também vão seguir ali, né, até o final desses institutos que eu vou falar, eles eram serviços curativos, então é uma palavra importante para levantar a prova, né? Serviços curativos, serviços hospitalocêntricos, quer dizer, muito focados no hospital, porque se o foco era doença, se o foco era biológico, nenhum lugar melhor para a gente cuidar, senão no hospital, na atenção hospitalar, né? Então, era focado no hospital, era intervencionista, quer dizer, o negócio era prescrever intervenções, até porque os serviços eram pagos, né, por procedimento. Então, quanto mais prescrições, quanto mais intervenções, mais lucrativo, né? E esses serviços, principalmente ali depois da criação do INAMPS, INPS, que eu vou falar daqui a pouco, eles eram feitos pela iniciativa privada, que tinha total interesse em lucrar, né? Então, assim, a gente tem o Instituto de Aposentadoria e Pensão, e os serviços ofertados não eram igualitários, né? Uma caixa de aposentador, um instituto oferecia um tipo de serviço, o outro oferecia outro tipo de serviço, o que dependia muito da categoria profissional, da força dessa categoria, da remuneração dessa categoria. Então, você tinha ali os ferroviários, que era uma categoria mais, vamos colocar assim, né, próspera. Você tinha os metalúrgicos, e você tinha as categorias ali, né, mais básicas, mais baixa renda ali, que certamente não tinham os mesmos benefícios. Então, não era universal, não era igualitário, né? Quem não tinha carteira formalizada e não era parente, quem tinha que, né, ali usar dos serviços de caridade, né? Então, das Santas Casas de Misericórdia, dos serviços de caridade, então era o caos. Tem que lembrar também que junto com esse processo, deixa eu só terminar então os institutos, né? Os institutos de aposentadoria e pensão, depois a gente teve a unificação na ditadura militar, né? Os militares entenderam que aquilo não estava sendo rentoso, que eles não estavam tendo controle do processo, né, desses institutos de aposentadoria, já que eram vários, e eles unificaram, né, no Instituto Nacional de Previdência Social, que era o INPS. Então, tinha o Instituto Nacional de Previdência Social, que foi unificado nacionalmente essa questão das caixas, dos institutos, e aí continuando mais na mesma lógica, né? Aquele serviço ligado à Previdência, aquele serviço, né, ali muito ligado à lógica privada, e depois a gente teve a criação do INAMPS, que aí a gente teve a separação, né, dos institutos. O instituto que ia ficar por conta da Previdência Social, que seria aí o INSS, e o instituto que ficaria por conta do Serviço de Assistência Médica da Previdência Social, que era o INAMPS, tá? Bom, voltando, a gente tinha, então, a organização da saúde em duas vias. Eu tinha a saúde organizada, a saúde assistencial organizada, então, por esse instituto que eu disse, né, até chegar no INAMPS, ligados à Previdência, ligados ao Ministério ali, né, da Previdência, tudo, trabalho, e eu tinha serviços realizados pelo Ministério da Saúde que ficava mais por conta daquilo que era mais coletivo, daquilo que era mais ações, né, na época ali, preventivas, mas ainda uma prevenção, né, claro, incipiente, uma prevenção focada muitas vezes na coerção, né, muitas vezes na obrigatoriedade de algumas
de adotar algumas ações, como, né, uma vacina obrigatória, uma exclusão de uma determinada doença lá num canto, numa casa, né, numa colônia, mas tinha essa pegada da organização ali coletiva, do cuidado coletivo, da prevenção de doenças, ficava mais contra o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde também acabava agindo um pouco mais no interior, né, então ficava mais, então era separado, você não tinha uma instituição única, né, e tudo era muito centralizado na União. A União fazia tudo, né? Então, que lógico, a gente estava ali em meio ao golpe militar, né? De 64 ali até 85, não é isso? E aí você tinha ali o golpe, e aí esse militarismo ali também fazia questão de manter tudo centralizado no nível nacional. Então, você tinha uma participação mínima ou zero dos estados e municípios, né, nesse processo. Então, era isso que a gente tinha antes. Era incipiente, a população doente, a população adoecida, as grandes epidemias aí acontecendo, tuberculose para cá, hanseníase para lá, né, e várias questões de saúde, as pessoas empobrecendo, a gente tendo o crescimento do país economicamente, mas ao mesmo tempo você tendo o empobrecimento, o aumento da desigualdade social. Então, tinha isso, né? O governo militar tinha muito essa coisa de crescimento econômico a qualquer custo e pouco investimento em políticas de proteção social. Então, era zero. Investimento em política de proteção social, para eles, era um custo desnecessário do Estado. Então, a saúde para o governo militar, para essa época, era um custo desnecessário. Então, ela queria privatizar o máximo possível para que o Estado não tivesse que arcar com isso, né? Quando eu falo Estado enquanto Brasil, enquanto país. Bom, só que a população estava insatisfeita. E aí começaram-se vários movimentos. Movimentos da população mesmo, né, querendo ali direito à saúde, querendo ter direito a essas questões. Movimento de pesquisadores, de profissionais de saúde, de associações de profissionais, associações médicas. Você tinha o movimento também dos próprios funcionários do INAMPS, porque o país começou a entrar em crise, né, econômica, em crise, estava chegando ali na crise ali do golpe militar, e com isso estava insuficiente, não estava dando conta de pagar assistência à saúde para a lógica privada, né? Então, esses próprios profissionais que estavam ali já também estavam insatisfeitos com essa situação toda, e aí começaram-se vários movimentos, né, que a gente chama de reforma sanitária brasileira. Então, a reforma sanitária brasileira são movimentos marcados aí de 1970 em diante pela luta de um sistema universal, um sistema unificado, um sistema para todos. E aí a gente teve uma série de coisas, de criação de instituições, da SEBS, da Abrasco, e por aí vai. E aí a gente culmina naquilo que é o marco, né, do SUS, da criação do SUS, que é a 8ª Conferência de Saúde. Então, anota no seu resumo, a 8ª Conferência de Saúde é o que você precisa para poder ir lá e gabaritar a questão de reforma e de história do SUS. A 8ª Conferência de Saúde aconteceu em 1986, Conferência Nacional de Saúde, foi quando a gente avaliou, né, a situação de saúde, falamos de propostas para organizar a saúde, e é onde foi ali consolidado o que a gente queria enquanto sistema de saúde para o Brasil. Tá? Então, em 1986 eu tenho essa conferência. Eu tenho antes do SUS, o SUDES, né? O SUDES tem um D antes do S ali final, que era o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que foi ali uma tentativa já de descentralizar, de tirar o foco da União e de distribuir entre estados e municípios essa responsabilidade de prover saúde para a sua população, tá bom? Mas aí, em 1988, a gente tem a normatização do SUS na Constituição Federal. Tá? Então, vamos ver 2 questões da FUMARC aqui sobre isso. Olha só, de acordo com os antecedentes da construção das políticas públicas de saúde, deixa eu aumentar aqui o máximo possível para vocês poderem enxergar. Então, como eu disse, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá, gente, essa folha aqui de questões. De acordo com os antecedentes, e vai aparecer questões não formatadas, tá? A gente vai formatando junto aqui, vai dar tudo certo. De acordo com os antecedentes, a construção de políticas públicas de saúde no Brasil e o contexto histórico e político em que se deram, assinaram a alternativa falsa. Então, imagine-se lá na prova da FUMARC, dia 11/8, o que você vai fazer? Você não vai ter um canetão amarelo, mas você vai riscar isso daqui. Tá? Quando você for fazer uma questão, você vai riscar o comando principal, porque na hora da prova a gente fica nervoso e a gente simplesmente esquece o comando principal e erra de bobeira, tá bom? Então, vamos lá. A gente quer a falsa. Então, ele está falando sobre a história.
Ele fala assim, olha, a história da criação do SUS, ela está conectada ao movimento da reforma sanitária de meados da década de 70. Olha aí, depois vocês me falam a resposta, tá? Vou acompanhar aqui no chat para ver o que vocês vão responder para mim. Depois eu vou passar isso para um Google Forms também. Depois eu vou te responder, tá, Giane? No finalzinho da aula que eu te falo sobre a questão dos cursos, detalhe, mas os cursos são comprados a partir de plataforma, tá? E são divididos em até 12 vezes lá. Crédito, Pix, tudo. Bom, então, B, a saúde pública foi, na época, um dos eixos da luta e da resistência contra a ditadura militar, né? Então, ele fala isso, que a saúde pública, esse movimento de construção dessa saúde que é pública, que é para todos, ela foi um dos eixos da luta e da resistência contra a ditadura militar, né? Então, ele fala isso. C, com a implantação do SUS, a relação entre a União, os estados e os municípios constitui uma hierarquização. A pactuação intergestores não garante que os entes federados negociem sobre ações, serviços, organização do atendimento e outras relações dentro do sistema público de saúde. E a letra D, os sanitaristas foram capazes de conciliar diferentes correntes e orientações políticas em torno de um objetivo único, o acesso gratuito e integral de todos os cidadãos aos serviços de saúde. Então, qual que é a alternativa? Gente, coloca no chat aí para mim. Eu não gosto de fazer aula sozinha, tá? Então, vocês coloquem aí no chat a alternativa para a gente poder ver qual que seria a certa. Essa questão está de longe difícil, né? E eu vou falar um negócio para vocês, a prova da FUMARC, ela é isso, gente. Eu não acho uma prova extremamente difícil. Às vezes, o que dificulta a prova da FUMARC é a decoreba, né? Porque ela coloca uns treinos nada a ver, uns trechos de decoreba, e aí a gente, às vezes, fica perdido. Mas é uma prova que, às vezes, eu acho que não tem muito cuidado de construir uma lógica aí, né? De raciocínio. Desculpa, FUMARC, mas a parte da saúde, às vezes, a gente tem essas questões mesmo. E aqui fica muito óbvio, né? Você nem precisava saber tudo aquilo que eu falei. Porque, olha só, a letra C, isso mesmo, letra C, né? Arrasaram aí, ela está falando uma coisa que não tem nada a ver. Então, a letra A está certa, a gente sabe que o movimento da reforma sanitária, que começou na década de 70, é a história, né, é o grande boom aí da criação do SUS. A saúde pública, sim, foi uma questão de resistência contra a ditadura militar, porque a gente tem que pensar que toda vez que eu tenho uma repressão muito grande da população, a tendência é um movimento contrário a essa repressão e da luta de direitos, e foi o que aconteceu na época, né? Então, o ambiente repressor acabou fazendo com que as pessoas lutassem por esse direito, né, de ter esse direito à saúde. A letra D também está certa, porque, na verdade, tinham várias correntes. A gente tinha, na época, também aconteceu reforma psiquiátrica, na época você tinha conferências acontecendo no mundo todo, então você tinha a conferência de Alma-Ata, em 1978, que aconteceu lá na Rússia, para discutir sobre cuidados primários, sobre atenção primária, fortalecimento da atenção primária, né, no lugar de ficar nessa lógica hospitalocêntrica. Você tinha as conferências, né, a Carta de Ottawa, falando sobre promoção de saúde, saúde como, né, esse completo bem-estar físico, social, né, mental. Então, você tinha uma série de movimentos acontecendo fora, que impactavam aqui dentro, e aí os sanitaristas, que são essas pessoas ali, estudiosos, que vão, né, atuar na saúde pública, eles conseguiram fazer com que isso fosse centralizado para a gente gerar esse sistema de saúde que é o SUS. Agora, a letra C, né, gente, pelo amor de Deus, primeiro que, quando o SUS foi implantado, a relação dos entes federados é uma relação de corresponsabilidade, não tem uma relação de hierarquização. Não existe a União ser mais importante que o Estado ou ser mais importante que o município, mas é uma relação de gestão compartilhada, é uma relação de corresponsabilidade técnica, financeira, né, de financiamento desse SUS e de implantação dele, então não tem nada de hierarquização. E ele falar que a pactuação intergestores, quer dizer, que a relação entre esses gestores, União, Estado, município, né, não garante que os entes federados negociem, justamente por isso que a gente tem, lá na 8080 a gente vai ter, né, a formalização disso, que é a CIB e a CIT, as comissões intergestoras bipartite, tripartite, que são criadas justamente para isso, para negociar, né, para fazer essa negociação, são fóruns de negociação sobre as ações, serviços e organização do sistema público de saúde. Então, a letra C está totalmente errada, tá? Vamos lá, então, para próxima questão.
que é a questão também da FUMAR sobre essa criação do SUS. Então, ela fala assim, ó, as afirmativas abaixo falam a respeito da criação do SUS, seu histórico, exceto. Então, a gente vai lá e coloca, né, um amarelinho no exceto. Durante o processo de elaboração da Constituição Federal, né, quando ela estava sendo elaborada, uma outra iniciativa de reformulação do sistema foi implementada, o Sistema Unificado de Descentralizado de Saúde, que é o SUDES. Ele é idealizado enquanto estratégia de transição em direção ao Sistema Único de Saúde, propunha a transferência dos serviços do INAMPES para estados e municípios. Né? Então, a gente tem o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, e a ideia era que os serviços ficassem ali a cargo dos estados e municípios e não no nível nacional. Em 1986, letra B, é realizada em Brasília a 8ª Conferência Nacional de Saúde, com ampla participação de trabalhadores, governo, usuários e parte dos prestadores de serviços de saúde. Precedida de conferências municipais e estaduais, a 8ª Conferência Nacional de Saúde significou um marco na formulação das propostas de mudança do setor saúde consolidadas na reforma sanitária brasileira. Letra C, primeiramente, o SUS é um sistema, ou seja, ele é formado por várias instituições dos 3 níveis de governo e pelo setor privado contratado e conveniado, como se fosse o mesmo corpo. Contudo, o serviço privado, quando é contratado pelo SUS, continuará atendendo como se fosse privado, usando as suas próprias normas. Letra D, o SUS foi criado pela Constituição de 88 e regulamentado 2 anos depois pelas leis de 8080 e 8142. O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicos federais, estaduais, municipais e, complementarmente, por iniciativa privada que se vincula ao sistema. Então, qual que está errada, gente? Coloca aí para mim. Qual que vocês acham que está errada? De novo aí, letra C, né? De novo, letra C, tá certíssimo, porque tá erradíssima a letra C. Eu gosto dessas questões porque, assim, por mais que ela seja boba aqui a resposta, de certa forma, as outras alternativas nos ajudam a estudar, né? Então, aqui você descobre sobre o SUS, aqui você reforça sobre a conferência, aqui você reforça sobre a regulamentação do SUS, né? Mas a letra C está errada demais, porque ela está falando aqui que o SUS, então, é um sistema formado por instituições, sim, do setor do governo, sim, do setor privado, quando necessário, mas ele fala que o setor privado vai atender da mesma forma, e não é uma verdade isso, né? Quando a instituição privada ela faz o convênio com o SUS, ela tem que seguir as normas do SUS, tá? E não as normas dela no seu atendimento. Então, a letra C está errada por isso, tá? C de complementar, isso aí, Suzy. Ok? Então, vamos lá, a gente chega na Constituição Federal, logo depois da história do SUS, então a gente tem essa normatização, aí eu baixei aqui algumas leis para a gente poder ir vendo junto, tá? Para eu ir passando o principal, já que a ideia não era passar pelos slides, né? Mas aí, olha só, seção 2 da saúde. A gente tem o artigo 196 a 200. Eu gosto de abrir assim, porque nem todo mundo abre a lei, né? Às vezes é o primeiro contato que a pessoa tem com a lei aqui, ó. Porque às vezes quer estudar, mas não quer abrir a lei. É importante quando a gente tem tempo, né? Só voltei no 194, que no capítulo 2, né, da Constituição, a gente tem falando sobre a Seguridade Social. E tá lá, né, no edital de vocês, Seguridade Social. Então, a Seguridade Social, o que vocês têm que saber? Isso aqui, gente, o artigo 194 é o principal, então anota aí na folhinha de vocês, né? A Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? Puxa 3 setinhas aí e coloca saúde, previdência e assistência social, tá? A Seguridade Social, então, é um conjunto integrado de ações de iniciativa do poder público e da sociedade para assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. A Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, ela traz necessidades sociais, ela traz questões que são direitos fundamentais, e aí aqui no artigo 194, ele fala, então, que a gente vai organizar a Seguridade Social para que a gente possa garantir esses direitos. Quais direitos aqui que ele traz? A saúde, a previdência e a assistência. Tá? Então, a Seguridade Social vai ser esse conjunto integrado de ações, mas também, né, ações que serão financiadas
uma parte do dinheiro, então, do poder público vai ser destinada à Seguridade Social, e esse dinheiro, esse caixa da Seguridade Social, vai ser distribuído para a organização das ações de saúde, previdência e assistência, tá? Então, você tem que saber isso. É claro que depois vem falando, tá vendo? Parágrafo único, as diretrizes, né? Então, ele traz os objetivos, né? E depois ele traz as diretrizes mais para frente, da Seguridade Social, mas assim, você precisa saber isso, tá? Quem contribui para a Seguridade Social? O poder público, ele vai contribuir, os empregados, os empregadores vão contribuir, taxas também, por exemplo, de movimentações, né, estrangeiras, de importações, exportações, várias coisas vão contribuir. Mas o que você precisa saber, basicamente, é o que é a Seguridade, um conjunto de ações, iniciativas do poder público junto com a sociedade para garantir o direito da assistência social, da saúde, da previdência social. Tá? E aí depois ele vem na seção 2, ele vem falando de cada um deles, saúde, assistência, previdência. Depois passar o concurso, se tiver curiosidade, você pode ler lá da assistência da previdência, não sei que você seja assistente social, tem que ler da assistência agora, tá? Mas ele traz os artigos que normatizam o SUS, esses artigos lindos aqui, né, que fazem com que a gente tenha o sistema que a gente tem hoje. Então, o artigo 196, ele fala fala do assunto, né? O que é que a gente está falando? A gente está falando de saúde, a saúde que é um direito de todos, que é um dever do Estado, né? Que é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam redução do risco de doença e outros agravos, né? Através de um acesso universal, porque não cabe mais o que a gente passou antigamente, de ser só para quem tinha carteira de trabalho formalizada, ele é para todos, igualitário, porque também não cabe mais um serviço que difere de acordo com a categoria profissional, né, de acordo com o contexto da pessoa. É um acesso universal, igualitário, e a serviços de promoção, proteção e recuperação, porque a gente não quer mais um serviço curativo, centrado só em intervenções, mas a gente quer um serviço que cuide do indivíduo como um todo, então, por isso, promoção, proteção e recuperação. No artigo 196, ele traz essa saúde que a gente quer, esse sistema que a gente quer. No artigo 197, ele fala quem que é, né, a responsabilidade de organizar essas ações. Então, ele fala que as ações de saúde são de relevância pública, que as ações de saúde cabem ao poder público, e esse poder público ele vai regulamentar, fiscalizar e controlar as ações de saúde. Então, né, até porque eu preciso regulamentar, fiscalizar, controlar para a coisa acontecer, e quem vai executar, ou vai ser ele diretamente, tá vendo? Ou através de terceiros, né? E também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Então, o serviço público vai fazer diretamente, ou vai fazer indiretamente através das suas fundações, autarquias, né? Como, por exemplo, eu sempre falo do Hospital de Lomberes, todo mundo conhece, é uma autarquia, ou ele vai também fazer isso através do direito privado, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tá? No artigo 197 fala quem vai fazer? O poder público. O poder público vai fazer isso. O artigo 198, ele fala como, né? Então, ele fala duas coisas muito importantes. Ele fala que o serviço vai ser organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada, né? Então, é a rede que a gente vai precisar regionalizar, ou seja, construir regiões de saúde, que são a junção ali de municípios, a fim de que eles juntos consigam prover tudo o que aquela população deles precisar, né? A gente quer atingir a integralidade. Então, o município A contribui com um centro especializado, o município B com uma clínica de hemodiálise, o município C com um hospital, e eles juntos conseguem prover todos os serviços para a população de acordo com o que ela precisar. Então, isso é regionalizar, né? É criar regiões de saúde, é pensar geograficamente como que a gente pode unir os municípios aí para poder criar regiões de saúde que vão prover tudo que a população precisar. E vão prover todos os níveis de assistência, primário, secundário e terciário, por isso a gente fala de hierarquização. Por isso é uma rede regionalizada e hierarquizada, ela é construída em regiões de saúde que provê a hierarquização, todos os níveis de atenção, tá? Então, é isso que está falando aqui, e ele traz também as diretrizes, que são importantíssimas, né? Descentralização, a integralidade, que no caso aqui ele fala de atendimento integral, e a participação da comunidade, é a DIP, né, que é quando a gente fala aqui de integralidade, centralização, integralidade, participação da comunidade. Percebam que é uma descentralização com direção única em cada esfera de governo, então só uma pessoa vai
organizar o SUS em cada esfera de governo, tem essa coisa mais do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, não. Na União, é o Ministério da Saúde, no Estado, é a Secretaria Estadual de Saúde, no município, é a Secretaria Municipal de Saúde, né? Por isso que fala direção única em cada esfera de governo. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, né? Então, isso é importante, sem prejuízo das assistenciais. Ele não está falando que a gente não vai fazer assistência, não vai fazer intervenção, mas a gente vai priorizar a atividade preventiva, que a gente não quer que as pessoas adoeçam. E participação da comunidade, porque diante de um cenário anterior tão autoritário, tão impositivo, e sem entender a necessidade da população, a gente garante que, a partir de agora, a população participa de toda e qualquer decisão desse sistema de saúde, por isso essa diretriz, tá? Então, depois, em 198 ainda que fala como organizar, ele fala que o SUS vai ser financiado, isso é importante também, com recursos. Que recursos? Seguridade Social, que a gente acabou de falar lá atrás, né? Da Seguridade Social, a parte da saúde, das esferas de governo, União, Estado, Distrito Federal, município, porque agora eles têm responsabilidade, além de outras fontes, tá? E depois ele fala assim que a União, Estado, Distrito Federal e município vão contribuir com as ações de serviço de saúde com recursos mínimos. Então, eles têm que contribuir com os serviços de saúde, tá? Então, aqui no caso da União, ele fala que ela tem que contribuir, então, com a receita líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% da sua receita líquida, né? Ali, do que ela... O que é essa receita líquida? É o que ela lucrou, né? De um ano para o outro, do produto interno bruto. Então, essa receita que ela tem, essa diferença do seu produto interno bruto de um ano para o outro, essa receita, ela vai contribuir com a saúde, não podendo ser inferior a 15% desse valor, tá? Então, é um pouco disso que ele fala. E aí, depois ele fala que os estados e municípios vão contribuir, os estados, na verdade, né, o Distrito Federal, vão contribuir com o produto da arrecadação de impostos, e mais para frente, na Lei 141, a gente vai ver que é 12% de tudo que ele arrecadar de impostos, ele vai direcionar para o SUS, e depois ele fala dos municípios, né, que os municípios também vão contribuir com o produto da arrecadação dos seus impostos, né, e aí desses impostos, 15% no mínimo, ele tem que direcionar para as ações do SUS. Então, grava isso daí, né, que a União, ela contribui com a receita líquida, com esse ganho que ela tem, né, de um ano para o outro. Se ela tiver um déficit, se ela não ganhar nada, ela tem que contribuir com o mesmo que ela contribuiu no ano anterior. Os estados com 12% dos seus impostos, os municípios com 15% dos seus impostos, tá? Ok? Bom, e aí depois ele vai trazendo os detalhes sobre isso, e lembrando que se o município não contribuir, o Estado vai ficar gerindo ali o dinheiro dele, da saúde, que o Ministério da Saúde vai mandar, o Estado vai mandar, ao invés de mandar para o caixa do município, o próprio Estado fica ali cuidando daquele dinheiro para prover o serviço para a população, mas o município não vai ter autonomia até que ele passe a também contribuir, tá? E a mesma coisa se o Estado não contribuir, a União fica cuidando daquilo ali por um tempo até o Estado se regularizar, tá? Então, é um pouco disso que fala aqui, tá? Nesse artigo 198, ele também fala que o pessoal vai poder, né, contratar agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, através de processo seletivo, né, para organizar o serviço de saúde, ele fala disso, fala que esses vencimentos aí vão vir da União, mas isso aí até que não é tão importante, né? E depois ele fala também, deixa eu ver o que mais, ele fala isso, enfim, que é importante a gente saber isso daí, tá? Bom, depois do artigo 199, ele vai falar sobre a iniciativa privada e algumas vedações, tá? Então, ele fala que a iniciativa privada, a assistência à saúde é livre, a iniciativa privada, quer dizer, ela entra no SUS se ela quiser, mas quando a gente for contratar a iniciativa privada, ela tem que participar de forma complementar, apesar disso já ser tão batido, né? É o que mais está em questão, essa questão de forma complementar, tá? Segundo diretriz do sistema, tá vendo? Por isso que aquela questão estava errada, porque não poderia ser com as próprias normas dela, ela segue diretriz do sistema, eles vão participar do SUS mediante contrato de direito público ou convênio, né? E sempre a gente vai dar preferência às entidades filantrópicas e a sem fim lucrativos, tá bom?
preferência. Não quer dizer que as lucrativas não poderão ser contratadas, mas as filantrópicas sem fins lucrativos preferencialmente. E se eu contratar com fins lucrativos, é proibido destinação de recursos para auxílio ou subvenção a instituições privadas com fins lucrativos. O que isso significa, professora? Que não interessa, eu não vou dar dinheiro do SUS para quem quer lucrar. A gente não vai poder dar dinheiro, a não ser, claro, nós vamos pagar o que ele fizer de serviço. Mas, tipo assim, vou dar um dinheiro para você organizar o seu consultório, para você reformar esse setor aqui para atender melhor. Não. Ela tem objetivos lucrativos, ela que lute e organize, a gente só ajuda as instituições filantrópicas sem fins lucrativos, tá? Outra vedação é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capital estrangeiro na assistência à saúde do país, salvo casos previstos em lei, que são definidos no 8080. E outra coisa que ele fala que é vedado todo tipo de comercialização, né, de órgãos, tecidos, substâncias humanas, para fins de transplante, pesquisa, tratamento, coleta, processamento, transfusão de sangue e derivados. É vedado comercialização de órgãos, tecidos, substâncias humanas, tá bom? Então, é vedado, ele traz isso aqui. E, por fim, ele traz o artigo 200, que vai falar sobre as competências, né, as competências do SUS. Ele fala, então, que esse SUS ele vai fazer várias coisas, controlar e fiscalizar, né, procedimentos, substâncias de interesse da saúde, ele vai fazer, ele vai participar da produção de tudo que tem a ver com a saúde, ó, medicamento, equipamento, vacina, né, hemoderivados, que é imunobiológico, vai executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como saúde do trabalhador, vai ordenar a formação de recursos humanos, discutindo com o Ministério da Saúde, com as instituições de ensino sobre o currículo, né? Então, ela ordena a formação, participa da formulação e execução da política de saneamento básico, incrementa o desenvolvimento científico e tecnológico, fiscaliza e inspeciona alimentos, né, e água para consumo humano, participa da questão do controle, guarda, transporte, fiscalização de substâncias psicoativas, tóxicas e radioativas, colabora com o meio ambiente nele compreendido do trabalho, tá? Então, essa é a Constituição Federal, vamos ver a questão da Constituição Federal e ver como que isso vai cair. Ó, abriu o negócio errado. Bom, então vamos fazer uma do artigo 196. Conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que objetivam a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tá certo ou errado isso, gente? Que a gente acabou de ver. Hã? Certo, né, professor? Isso aí, Jane, certo, certíssimo, né? Copiou e colou ali, Ctrl+C, Ctrl+V. Em relação ao artigo 197, em 1986 foi realizada a histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, cujo relatório, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, cujo relatório, quem que levantou a mão, gente? Pode falar, eu não consigo ver aqui, não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. É o Rafael falando. Tá bom, Rafael. Então, eu levantei a mão um pouco atrás, quando você estava falando, eu acho que era no artigo 198, você disse assim, que estava descrito lá no artigo que, pode até voltar lá para eu lembrar, que o sistema seria hierarquizado, alguma coisa nesse sentido. E aí, na questão anterior, quando você começou a tratar esses artigos, tinha uma situação que ele falava que o sistema tinha que ser hierarquizado e era uma alternativa errada. E aí eu fiquei confuso. Então, vamos lá. Aqui a gente está falando da organização do SUS, certo? De como ele vai ser organizado. Ele vai ser regionalizado e hierarquizado. Essa palavra hierarquia, ela tem o sentido de hierarquia de níveis de atenção, tá? Quer dizer, eu vou ter o nível primário, que é a atenção básica ali, o centro de saúde, eu vou ter o secundário, que são, né,
as categorias mais especializadas, e eu vou ter o terciário, que são os hospitais. É hierarquia nesse sentido. Tanto é que depois, né, nas próximas legislações, ele vai falar que os usuários vão ter acesso, né, de maneira hierarquizada, de maneira ascendente, né? Quer dizer, eu começo a atenção primária, depois a secundária, depois a terciária, se tudo der errado, né? Então, aqui a gente está falando de níveis de atenção. Por isso que aqui está certo, regionalizado e hierarquizado. As ações e serviços são regionalizadas e hierarquizadas, tá? Não é o nível de governo. Aquela questão, ela falava de uma hierarquização, aqui, ó, vou voltar nela. Ela falava de uma hierarquização, deixa eu ver se é essa daqui. É a primeira, né? Ela falava de uma hierarquização entre os entes federados. A relação entre União, Estado e município constitui uma hierarquização, tá? E aí, nesse caso aqui, está errado. Porque quando eu falo de hierarquia, eu estou falando de uma organização de níveis, né? Então, no caso aqui dos entes federados, eles estão juntos compartilhando a organização do SUS. Agora, quando a gente fala de serviços, ações e serviços de saúde, aí sim, eles são organizados de maneira hierarquizada. E esse hierarquizado não quer dizer que um serviço é mais importante que o outro também, não. Ele quer dizer que eu vou ter nível primário, secundário, terciário, e inclusive ele ainda fala que isso tem que ser de maneira ascendente, começando pelo primário, né? Tirando aquela ideia anterior de que o hospital era mais importante. Tá bom? Entendi, certo. Muito obrigado. De nada. E aí, vamos lá. Então, a gente viu o artigo 196 já, e aí vamos ver uma questão aqui. Essa aqui a gente já viu, não, né? A gente ia fazer ela, eu acho. Então, em 1986, foi realizada a 8ª Conferência de Saúde, cujo relatório final serviu como subsídio para os deputados constituintes elaborar o artigo 196 da Constituição Federal da Saúde. A partir da promulgação da Constituição Federal, ganhou rumos diferentes com a criação do SUS. A saúde ganhou rumos diferentes, né? Com relação ao assunto abordado no texto e aos vários aspectos aí relacionados, julguem o item a seguir. O SUS é constituído pelo conjunto de ações civis de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Então, ele está falando aqui do artigo 197, né, que fala de como que ele vai ser organizado, quem vai organizar. Então, ele fala que é constituído por um conjunto de ações e serviços prestados por órgãos, instituições públicas federais, órgãos de administração direta, né, instituições da indireta, federais, estaduais e municipais, quer dizer, em todos os níveis de atenção, todas as esferas de governo, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Tá certo ou errado isso? Tá certo, né? Tá certo, ele vai ser organizado, então, a partir aí, né, prestados pelo órgão público. A professora, mas a iniciativa privada não pode? Ela pode, mas ainda que a iniciativa privada participe, quem está garantindo a iniciativa privada é o poder público. Ele que vai lá e contrata ela para poder complementar o serviço que ele que tem que prestar, tá? Então, tá certo que vai ser organizado por instituições de todos os níveis de governo, né, seja de administração direta ou indireta, né, e das suas fundações também, tá? Vamos lá, uma questão de artigo 198. De acordo com a Constituição Federal, de acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, de 1988, as ações civis públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Aí ele fala: 1, participação da comunidade. 2, descentralização com direção única em cada esfera de governo. 3, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais. Então, qual que seria a alternativa aqui, então, da resposta? Seria a letra... Essa tá facinha, né, gente? Mamão com açúcar. Letra D, tá? Mas aí nas questões de prova, geralmente eles vão alterar alguma coisa, vão colocar só, né, focado na atividade preventiva, ou só assistencial, né? Vai colocar centralização ao invés de descentralização, vai inventar alguma outra diretriz aqui no meio, talvez colocasse o princípio aqui da universalidade, você ia pensar assim, a universalidade está certa, mas não é diretriz. Então, quando você for fazer esse tipo de questão, você também vai lá e vai fazer isso aqui, ó, vai marcar, que é diretriz. Se é princípio, é princípio, se é diretriz, tá? Ficar atento a isso, para você não errar feliz, né? Senão você ainda erra feliz.
Aí colocar lá, todas as alternativas corretas, porque você viu universalidade não é diretriz, tá bom? Vamos lá para mais uma. Essa do artigo 198 ainda. Quais são as diretrizes que organizam o SUS de acordo com o artigo 198? Então, aqui fala centralização e exclusão, obviamente que não, né? Aqui fala de centralização com direção em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades assistenciais, participação exclusiva da comunidade. Descentralização com direção em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, participação da comunidade. Descentralização com múltiplas direções em cada esfera de governo, atendimento segmentado, sem prioridade para atividades específicas, participação ocasional da comunidade. Qual a alternativa que está certa aqui, gente? Letra C. Essa prova só dá letra C, né? Dá para você ver. Então, sim, essa aqui que está certíssima, né? Pelo amor de Deus, aqui está atividade, prioridade para atividade essencial, participação exclusiva da comunidade, participação ocasional da comunidade, né? Múltiplas direções, tudo errado, letra C correto, tá? Artigo 199, agora, né? Coloquei mais ou menos uma por artigo, então vamos ver essa daqui. De acordo com o artigo 199, como as instituições privadas podem participar do SUS? Mediante controle exclusivo da União, apenas através de contratos com empresas estrangeiras, segundo diretriz do Sistema Único de Saúde, mediante contrato de direito público ou convênio, com preferência para entidades filantrópicas sem fins lucrativos, sem restrições, independentemente das diretrizes do SUS. Letra C de novo. Cruz, credo. Se você não souber, você põe letra C aí, que vai que deve ser, né? Letra C de novo, tá? Que está basicamente copiado e colado da lei aqui, e o resto está bem absurdo. Então, lembrar disso aqui. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando vocês forem pegar essa folha aqui, lá, que eu vou disponibilizar, né, para os alunos, anota do lado, sabe? Faz uma questão dessa, só uma questão boba, mas aí eu vou aproveitar a questão para eu já anotar aqui do lado tudo que eu sei. Quando na hora que eu ver assim, ó, instituição privada, não vai fazer na prova, não, você vai perder tempo, né? Anotar tudo que você sabe. Mas na hora de estudar, sim, instituição privada. Aí vai colocando umas palavrinhas aqui do lado, sabe? Tipo assim, ó, instituição privada. Então, o que me vem à mente instituição privada? Ah, contrato de direito público ou convênio, complementar, né? Preferência para as entidades, né, sem fins lucrativos aí, filantrópicos sem fins lucrativos, vedado auxílio ou subvenção para aquelas com fins lucrativos, seguem as normas do SUS, para você poder ir puxando aí da sua memória tudo que você sabe e o que você, né, não sabia, mas está aqui revendo agora. Então, toda vez que você fizer uma questão, é importante ter essa inteligência, né, gente? Assim, isso é inteligência emocional, né? Inteligência estratégica. Eu preciso aprender com as questões. Eu estou, né, tá perto da prova. Então, eu preciso aprender, igual aquelas lá de história do SUS. As erradas eram muito óbvias, né, talvez, né? Mas, assim, eu vou só passar por aquilo e seguir, não. Volta nas certas, vê lá direitinho, vê se aquilo ali tá claro para você aprender com as questões. E, às vezes, na prova, até uma questão de ajudar a fazer outra, né? Tem isso também. Então, vamos lá. Chegou na parte ali, né, que eu ainda tenho que formatar. Vamos ver o artigo 200, então. Olha lá. Quais são algumas das competências do SUS conforme listado no artigo 200? Aí tem aqui alternativas. Então, ela quer saber das competências do SUS. Produção exclusiva de medicamentos. Desenvolvimento exclusivo de tecnologia. Fiscalização apenas da produção de alimentos. Controle e fiscalização de procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde, execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Qual que é a alternativa? D, né? Socorro. Tá bem óbvio. Gente, desculpa eu falar que tá bem óbvio, às vezes não tá, né, para quem tá assistindo, mas são coisas que a gente tem que ter essa noção. Quando a gente tiver a palavra assim, exclusivo, apenas, não quer dizer que tá errado sempre que tiver essas palavras, mas você já desconfia, porque se tem muito fechado assim, né, somente, pode desconfiar. E aí ele participa da produção de medicamento, né? Ele desenvolve o incremento de tecnologia, né? O incremento de tecnologia. Então, incremento é aumento, né? Não quer dizer que só ele vai fazer isso. Ele fiscaliza a produção de alimentos, bebidas para consumo humano, né? Produtos psicoativos, outras coisas também. Esse aqui tá bonitinho, né? Todos eles estão corretos, tá? Mais uma do artigo 200. De acordo com a Constituição Federal de 1980, né?
compete ao SUS? Aí vamos ler aqui as alternativas. Letra A, organizar produtos e substâncias de interesse para a saúde, a produção de medicamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Inspecionar alimentos, executando o controle da data de validade. Ordenar a formação de recursos técnicos na área da saúde. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Organizar a guarda e a utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Qual que é a alternativa correta aqui, gente? O que vocês marcariam dessa questão? Letra D? B? Ela já pede a gente para pensar um pouco mais, né? Então, a gente está na ordenação. Vamos voltar lá no nosso slide aqui, ó. Nosso slide da lei, para a gente poder fazer. Gente, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, vocês podem fazer vocês também, né? Abre a lei lá, vai fazendo questão, consulta, tá? Então, olha só. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamento, equipamento imunobiológico. Olha lá o que estava na questão. Peraí, opa. Deixa eu voltar lá na questão. Organizar produtos, substâncias. É controlar e fiscalizar, né? E participar da produção. Tá bom? Então, aqui está errado. Olha aqui sobre inspecionar alimentos, executando o controle da data de validade. O que ele fala lá? Ele fala o seguinte, ó. Cadê os alimentos aqui? Fiscalizar, né, inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, né, não a data de validade, bem como bebidas e águas para consumo humano. Ele vai olhar a data de validade também, né, gente, pela vigilância sanitária e tudo mais, mas ele mudou aqui e falou que era só alimento, tá? Peraí, deixa eu voltar lá. Agora eu tô perdida. Aqui, ó. Então, inspecionar alimentos, executando controle da data de validade, não é o que está lá escrito no artigo 200, embora, né, ele até faça, mas aqui, no caso, é controlar e inspecionar, né, enfim. Ordenar a formação de recurso técnico. Não, gente, recurso humano, olha lá, ó. Ordenar a formação de recurso humano na área da saúde, tá? Então, essa daqui também não seria. Outra daqui, ó, executar a vigilância sanitária e epidemiológica do Estado do Trabalhador, isso aqui tá ok, tá igual na lei. Organizar a guarda e a utilização de substâncias e produtos psicoativos. Então, vamos ver isso lá na lei. Que é o último que é participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos. Então, participar do controle e fiscalização, tá? E aqui, voltando, tá? Organizar a guarda, ok? Aí, deixa eu ver aqui. Eu fiquei na dúvida com a... Ixi, Maria, mas ela acabou. Não, tá aqui. Eu fiquei na dúvida... Meu celular tá dando pau. Com a C. É humano, isso mesmo. Tá? Então, seria a alternativa letra D, ok? Então, é isso. Bom, Lei 8080, gente, ela repete muita coisa que está na Constituição Federal, mas o objetivo da lei, então vou fechar aqui a nossa Constituição, né? Mas ela traz algumas questões de organização do SUS. Então, óbvio que eu não vou passar ela toda com vocês, né? Porque, olha, o tamanho dela, ó, não tem jeito, né? No nosso tempo aqui, elas vão focar nas questões, mas só pontuando aqui, da Lei 8080, então, que ela traz a saúde como direito fundamental e que o Estado tem que prover condições indispensáveis para o exercício, para o seu pleno exercício. Essa frase aqui cai muito em questão, né? Então, é importante observar essa frase. Ela fala, então, ela repete, né, o que está lá na Constituição Federal sobre o Estado, né, o dever do Estado de prover saúde. Isso aqui vem na 8080, né, quando ele fala que o dever do Estado não exclui das pessoas, da família, da empresa, da sociedade, isso é importante, é algo que traz na 8080, né. Ele fala, então, que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica de um país, e ele fala que a saúde tem determinantes condicionantes. Então, essa ideia de determinantes condicionantes, ela vem na 8080. O que é determinante condicionante? Tudo aquilo que vai impactar na saúde dos indivíduos, né? E que tem que ser observado, não adianta só pensar no biológico. Então, ele fala, olha, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais, e ele ainda fala que tudo aquilo, né,
que diz respeito à saúde das pessoas tem que ser considerado, né? Para a gente poder prover o quê? O bem-estar físico, mental e social. Olha o conceito ampliado de saúde aqui, né? Que vai além do biológico. Depois ele traz questões que a gente, né, já viu, ele fala das ações e serviços que vão ser feitas pelo poder público, que também estava lá na Constituição. Ele fala também, né, que a iniciativa privada pode participar do SUS de maneira complementar, então também fala. Ele traz os objetivos do SUS, né, que ele fala, então, que a gente tem que identificar esses condicionantes determinantes, a gente tem que formular a política de saúde considerando esses determinantes condicionantes, e depois a gente vai prestar assistência às pessoas, né, ações de promoção, proteção e recuperação, tal qual está lá no artigo 196 da Constituição, e ele fala que a gente tem que fazer as ações integradas de assistência e prevenção, tá? Depois ele traz os campos de atuação, né? Então, nos campos de atuação, ele traz a vigilância sanitária, que a gente viu um pouco lá, ele complementa, né? Epidemiológica, trabalhador, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, né? Ele traz aqui na 8080, e a saúde bucal, que foi colocada aqui em 2023, tá? Ele fala de tudo que a gente falou, né, da participação na política de saneamento básico, coordenação de RH, ele traz isso aqui também diferente, que é a vigilância nutricional e orientação alimentar, né, ele traz diferente, ele vai repetindo o resto que a gente já disse, que eu não vou ficar repetindo aqui, senão não dá tempo, mas ele inclui aqui depois, em 2023, a questão da formulação e execução da política de informação e assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações. Então, isso aqui não tinha, né? É um acréscimo, tá bom? Bom, ele vai falando o que é a vigilância sanitária, lembrando das 3 vigilâncias, né? Então, lembrando que a vigilância sanitária vai ser aquele conjunto de ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, né? Então, de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, produção, circulação de bens, e prestação de serviço de interesse à saúde. Então, lembrar que a vigilância sanitária, ela está ligada a tudo que é bem e serviço tem a ver com saúde. Então, vai ser o restaurante, vai ser a clínica de estética, vai ser, né, o clube, a água do clube, vai ser, né, tudo que tem a ver com saúde, ela vai ali tentar intervir. Que vai, seja no meio ambiente, seja, né, em serviço, seja na produção, por exemplo, numa fábrica de produção de medicamentos, de produtos de beleza, né, de alimentos, então ela vai estar ali. A gente sabe da vigilância epidemiológica, né, que ela vai cuidar ali, então, da gente detectar, conhecer os determinantes condicionantes de saúde, de ordem individual ou coletiva, tá? Cuidado, que às vezes eles colocam só individual, só coletivo, com a finalidade de recomendar medidas, né, para prevenção e controle de doenças. Então, a vigilância epidemiológica está muito ligada a isso, né? Haver fatores de risco, haver determinantes condicionantes que podem adoecer a população, então, identificar para a gente poder conseguir tomar medidas preventivas e de controle quando as doenças já estão instaladas, né? Então, tem muito a ver com a epidemiologia, com doença, com agravo, né? A saúde do trabalhador vai juntar um pouco de tudo, né? A vigilância epidemiológica e sanitária, mas para a gente poder pensar na promoção, proteção, recuperação e reabilitação do trabalhador que está submetido a risco e agravos advindos do trabalho, tá? Então, isso é importante. E depois ele vai falando o que abrange, né? Ele fala que vai abranger acidente de trabalho, portador de doença, pesquisa, né? A questão da normatização ali das empresas, saúde do trabalhador, ter relação com os órgãos sindicais, né? Organizar esse processo. Então, ele vai trazendo alguns detalhes sobre isso, algumas coisas inseridas, né, em 2023, e ele fala que ele traz a saúde bucal, né? A saúde bucal não tinha antes, é inserido em 2023, e ele fala, então, que a saúde bucal vai ser o conjunto de ações ali que vão cuidar da saúde odontológica, mas em todos os sentidos, né, promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Ele fala também da assistência toxicológica, né, que também foi inserido, serviço de prevenção, diagnóstico, tratamento, né, situações agudas, crônicas, medicamentos, toxinas de animais peçonhentos, enfim, ele traz a assistência toxicológica e ele fala da importância, então, né, de que isso aqui também é de 2023, e eu lembro exatamente quando lá no serviço eles organizaram isso em Belo Horizonte, que ele fala que as instituições gestoras do SUS têm que disponibilizar em página eletrônica os estoques de medicamentos das farmácias públicas, né, se tem ou se não tem a medicação, certo? Bom,
Depois ele fala de princípios de diretrizes, deem uma lida nesses princípios de diretrizes, porque eles vão além do que a gente geralmente está acostumado a ver, né? Ele repete universalidade, integralidade, né? Mas ele traz a questão da preservação da autonomia das pessoas, na defesa da sua integridade física e moral. Ele repete igualdade, que a gente já conhece, mas ele fala do direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. Ele fala sobre a divulgação de informações dos serviços, né, e a sua utilização pelo usuário. Ele traz a utilização da epidemiologia, né, para a gente poder pensar onde alocar recursos. Ele repete a participação da comunidade, a descentralização, a regionalização, né. Ele fala da integração entre a saúde, meio ambiente e saneamento básico como um princípio. Ele fala da importância da conjugação de esforços financeiros, né, entre os entes federados. Fala de resolutividade, né, capacidade de resolução de serviços. Fala de organização de serviços públicos, de modo a evitar a duplicidade de meios, né, então. E ele traz essas questões aqui que são mais recentes, que primeiro ele fala da organização de serviços, né, especializados para mulheres e vítimas de violência doméstica, inclusive prestando acompanhamento psicológico, cirurgia plástica reparadora. Depois ele traz, em 2023, a questão da proteção dos direitos humanos, de usuários, né, em especial aqueles que sofrem maus tratos, negligência, violência sexual praticada contra criança e adolescente. E ele traz um parágrafo que fala sobre as mulheres, né, vítimas de violência, que têm o direito de ser acolhidas nos serviços da rede própria, um local seguro, com privacidade e restrição de acesso de outras pessoas, principalmente do agressor. Tá? Então, isso aqui é de 2024, né? Uma atualização de 2024. Na verdade, já tinha sido atualizado em 2023, eles mudaram um pouco aqui como é que fala? A escrita, e aí, né, foi atualizada aqui em 2024, tá? Bom, depois ele fala da organização desse SUS, né, que vai ser pelos entes federados, de forma regionalizada e hierarquizada, a gente já sabe, né, então, de estudo. Ele fala uma coisa que a gente não falou ainda, que os municípios podem fazer consórcios, né, que é esse combinado entre eles. Fala da questão, né, dos municípios também, que eles podem se organizar em distritos sanitários, quer dizer, dividir o território deles em distritos para poder também ajudar nessa organização, na cobertura de serviços, né, e tudo. E ele traz uma coisa importante, são as comissões intersetoriais, que ele fala, então, que como o SUS é complexo, como a saúde engloba determinados condicionantes, a gente precisa de conversar com outros tipos de serviço, né? Outras organizações. E que aí, quando o SUS tiver que discutir assuntos que são de interesse da saúde, mas que não estão no âmbito do SUS, a gente pode discutir isso no âmbito das comissões intersetoriais, né? Então, inter, que é de outros setores, intersetoriais. E aí ele fala que, então, a gente vai fazer isso em algumas comissões, ele traz as comissões, né? Então, alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador. Essas aqui são as comissões intersetoriais, né? Que vão ser as temporárias. E a gente tem a comissão permanente, que vai ser a de integração de serviço de saúde e instituições de ensino, né? Que aí seria a de educação, tá? Que ela é a permanente. Bom, ele fala disso tudo aqui, depois ele traz outras comissões importantes, que são as comissões intergestoras bipartite, tripartite, né? Intergestores, que é entre gestores. Então, a bipartite, a gente vai ter a participação do Estado e dos municípios, com seus municípios, e tripartite da União, todos os estados, todos os municípios aí do Brasil, né? Então, para que servem essas comissões intergestoras? Para que juntam um tanto de gestor? Para discutir sobre a organização do serviço, sobre a organização das ações, sobre compartilhamento de responsabilidades, né? São fóruns de negociação, aqui, ó, fóruns de negociação e pactuação entre gestores, tá? Então, a gente tem essas comissões intergestores, lembrando delas, e ele traz também sobre os conselhos. Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASSENS. Eles vão discutir assuntos de relevância pública, eles têm recursos financiados pelo Fundo Nacional de Saúde, e nada mais são do que, então, no CONAS, são os secretários de saúde do país, então, é um conselho nacional, né? Então, secretários de Estado de saúde do país, e o CONASSENS
é o Conselho Nacional com secretários municipais de saúde do país, todos, tá? E aí, o CONAS e o CONASENS vão ter representação na CIT, né? Então, quando na CIT é a união com todos os estados, o CONAS vai estar lá representando. O CONAS não é o conselho de todos os estados? E o CONASENS, porque não é União, Estado e Município, a CIT, o município vai estar lá o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, tá? Nacional. E aí, lembrando que existe o COSENS, que são os Conselhos Secretários Municipais de Saúde de um Estado. Então, COSENS de Minas Gerais, são secretários municipais de saúde todos de Minas Gerais, estão no âmbito estadual, e óbvio que o COSENS tem articulação com o CONASENS, né? Só que o COSENS é os secretários municipais de um estado e o CONASENS do nacional, da União, tá? Bom, aí ele fala sobre as competências e atribuições, não vou passar por isso aqui, porque daria muito, aí ficaria aqui muito tempo, mas leiam, por favor, acabando essa aula, vocês já vão direto para o artigo 15, 16, 17, que vai falar das atribuições dos entes federados. Eu vou só pincelar aqui, nas atribuições comuns, está tudo que vai ser necessário para o SUS acontecer, então ele vai falar desde mecanismos de controle, avaliação e fiscalização, não é isso que está lá no artigo 197, poder público vai ser responsável pela saúde, vai controlar, fiscalizar, regulamentar, então, aqui está falando isso, que ele vai ter que fazer isso, né? Fala de recursos financeiros, dinheiro tem que ter, então como é que vai fazer? Fala da importância de acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população, então ele vai falando o que é necessário, estabelecer padrões de qualidade, parâmetros de custos, estabelecer normas técnicas, né? Como é que você vai fazer um sistema de saúde sem normas técnicas, como que ele vai funcionar, padrão de qualidade, né? Fala do plano de saúde, importantíssimo, né? O plano de saúde é o planejamento de saúde que eles têm que ter. Fala de ter proposta orçamentária, né? Fala de elaborar normas, então, fala de realizar operações, enfim, ele fala de coisas gerais. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, né? Componentes hemoderivados, ele vai falar um tanto de coisa que depois vocês vão voltar. Normas técnico-científicas, né? Articulação da política com os planos de saúde, porque a política que eu executo tem que ter a ver com aquilo que eu planejei, é o que ele está falando ali. Então, são coisas gerais, que são meio óbvias, né, para a gente organizar o SUS. Agora, depois ele traz a competência por ente federado, que é importante, né? Então, ele fala, olha, a Direção Nacional do SUS compete. Aí ele traz um tanto de coisas sobre a Direção Nacional do SUS, né? Então, ele fala, a Direção Nacional do SUS compete isso aqui, formular, avaliar políticas de alimentação e nutrição, participar da formulação da implementação de políticas, e aqui cabe que eu sempre falo para os meus alunos, o nacional, ele vai sempre formular, né, formular a política, né, ele vai sempre definir, coordenar, então ele fala, definir e coordenar sistemas de redes integradas, redes de laboratório, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, então ele vai definir, coordenar, né? Ele vai participar da definição de normas. Então, a União manda, né, gente? A União é o chefe. Então, ela coordena e participa da execução de ações de vigilância epidemiológica, né? Estabelece normas, e aí, no caso, ela executa. Isso é um diferencial da União, né? Quem executa a vigilância, geralmente, é o município, mas de portos, aeroportos e fronteiras é a União, tá? Estabelece critérios, parâmetros e métodos para o controle de qualidade sanitária de produtos, substâncias, serviço humano. Então, ela vai falar, tá vendo? Ela estabelece critério, parâmetro, ela que vai fazer isso, ela vai articular com os órgãos educacionais e os órgãos de fiscalização de cada profissão, né? Os conselhos aí, para poder pensar. Então, ela vai trazer algumas coisas importantes da União. Ela vai prestar cooperação técnica a Estado, Distrito Federal e município. Se tivesse escrito prestar cooperação técnica só aos municípios, aí seria o Estado, vai elaborar normas, enfim, várias coisas, né? Tem que dar uma lida com calma. Depois ele traz sobre a direção estadual. Quero só destacar que a direção estadual tem como questão importante e dele, né? Tá vendo? Prestar apoio técnico ao município. Então, se é só o município, só pode ser o Estado, né? Isso daqui, ó, é importante. Avaliar as redes hierarquizadas do SUS. Quem desenha a rede, quem desenha a região de saúde é o Estado. Então, isso é uma missão dele. Então, se tiver alguma coisa em relação a isso, você pode marcar Estado sem sofrimento. Ele também organiza os indicadores de saúde, isso é uma questão do Estado, né? Tá vendo? Identifica estabelecimentos hospitalares de referência e gere sistemas de alta complexidade de referência. Por quê? Porque ele precisa identificar esses hospitais para ele formar as regiões de saúde, né?
coordena a rede estadual, óbvio, né? Se ele é o Estado, ele coordena a rede estadual. E ele, quando ele vai estabelecer norma, quando ele normatiza, é em caráter suplementar, tá? Porque quem normatiza geralmente é a União, mas se a União faltou algo, o Estado vai lá e faz, tá? Em caráter suplementar. Vai colaborar com a União, né, na execução da vigilância de portos, aeroportos e fronteiras, assim como o município também vai colaborar, mas quem faz é a União, tá? Tá vendo? Avaliação e divulgação de indicadores é o Estado também. E a direção municipal, ela vai trabalhar, né, coitado? O Estado é encarregado, fica lá dando um apoio, ajudando, fazendo uma norminha eles precisar, analisando os indicadores para ver se está dando certo, dá um apoio técnico, mas quem bota a mão na massa é o município, tá? Então, o município, tá vendo? Ele planeja, ele organiza, ele avalia as ações de serviço de saúde, ele gere e executa o serviço público de saúde, né? Ele põe a mão na massa. Ele participa da execução das ações de condições de trabalho, aí vem, executa vigilâncias, né, todas elas, saúde do trabalhador, saúde bucal, ele que executa, ele dá execução à política de insumos e equipamentos, né, ele que faz o consórcio entre os municípios, entre, né, o município dele lá vizinho, ele gera os laboratórios, né, de saúde pública e hemocentros, colabora com a União Estado nos portos e aeroportos, controla e fiscaliza o serviço privado, ele que vai lá celebrar também um convênio com o serviço privado, e se ele precisar normatizar, ele faz isso complementarmente, né? Então, o Estado suplementarmente, o município complementarmente, certo? Ufa! Ela ainda fala dos subsistemas, cuidado, dá uma lida, o subsistema de saúde indígena, né? Que é importante, ele é organizado a partir de distritos sanitários especiais indígenas, né? Nem sei onde é que está escrito isso aqui. Mas está escrito. É porque eu estou passando o olho aqui rápido. Mas então a gente tem o subsistema de atenção à saúde indígena. Quem vai organizar o subsistema de saúde indígena e vai financiar é a União. Cabe à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena, né? Então ela vai articular com os estados, com os municípios, né? Para colaborar nesse processo. A obrigação é da União, tá? De financiar. Ela vai dar esse dinheiro, então, e aí tem que considerar a realidade local, a cultura, quando você organiza serviços indígenas, serviços para essa população indígena, tem que seguir, né, o SUS, então, de maneira descentralizada, hierarquizada, regionalizada, e o subsistema terá como base os distritos sanitários especiais indígenas, né, que aí vai formar um distrito ali, onde tem a área com população indígena, para prestar o serviço a essa população, tá? Aí não vou entrar nos detalhes disso. Tem o subsistema de atendimento e internação domiciliar também, né? Então, lembrar que existe o serviço de atendimento e atendimento e internação domiciliar no SUS, que ele vai ofertar ações, né? De serviços médicos, de enfermagem, fisioterapeutas, psicológicos, de assistência social e outros necessários, ele cita esses. Ele só acontece se tiver indicação médica e expressa a concordância do paciente, tem que ter essas duas questões, e o atendimento e internação vão ser feitos por equipes multidisciplinares na medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora, tá? Depois ele apaga um subsistema que a gente passou por muito tempo em aulas, né? Que era do acompanhamento durante o trabalho de parto, pós-parto da mulher, porque ele cria algo maior, ele cria o subsistema de acompanhamento à mulher, e não só a gestante ali, né? Então, ele fala desse direito da mulher que é acompanhante nas consultas, em exames, principalmente exames ali que ela vai ter sedação, que ela tem o direito, que se ela não tiver acompanhante, o serviço vai ter que instituir uma mulher para acompanhar ela durante procedimentos, de preferência, né, ali. Ela pode negar, se ela negar, ela vai lá, né, ter que assinar que ela está negando, mas é o objetivo de cuidar dessa mulher para que não aconteça, né, o que a gente já sabe que acontece muitas vezes, de abuso, de assédio, por aí vai, tá? Depois ele fala da Conitec, que é a comissão ali, né, de incorporação de tecnologia em saúde do SUS. A gente sabe que o SUS ele tem protocolos clínicos, diretrizes clínicas, ele tem as medicações que ele oferta, ele tem os serviços que ele oferta, e isso é regulado, né? Existe um cardápio de ações, que é a Relação Nacional de Serviços do SUS, que é a RENASSES, existe, né, os medicamentos essenciais, que é a RENAME, né, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e existem os protocolos de diretrizes terapêuticos do SUS. Quando eles vão ser alterados,
quando algum serviço, algum medicamento vai sair do cardápio do SUS ou vai entrar, tem que passar por uma avaliação. Essa avaliação quem faz é essa comissão, tá? Que é a Conitec, então. Que é essa parte que vai falar sobre ela. Só aqui. Tá vendo? Então, aqui, ó, incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, assim como constituição, alteração de protocolo clínico ou diretriz, são atribuições do Ministério da Saúde e ele é assessorado pela Comissão Nacional de Corporação de Tecnologias do SUS, que é a Conitec. Essa comissão, ela é formada por um representante do Conselho de Medicina, né, do Conselho Nacional de Saúde, e um representante do Conselho Federal de Medicina, tá? E um especialista indicado pela Associação Médica Brasileira. E aí, nós vamos discutir sobre diabetes, então a gente vai ter um especialista lá para falar disso, tá? Beleza? E aí ela faz um relatório, e aí a gente vai ver o que vai rolar, se vai entrar, se vai sair, se vai alterar, tudo baseado em evidência científica, tudo avaliando o custo-benefício, né, daquela alteração, tá? Então, é importante falar da Conitec, e depois vocês dão uma lida. Ela considera consulta pública, opinião das pessoas, antes de decidir, tá? Todo medicamento tem que ser autorizado pela Anvisa para entrar na lista do SUS, né? Tem que ser isso. E depois ele fala, gente, dos serviços privados, que a gente já falou, não vou repetir, que é livre iniciativa, ele repete isso tudo. E ele traz algumas outras questões, né? Ele fala daquela questão que a gente falou lá da Constituição Federal, que era vedado, né, participação de empresa ou capital estrangeiro, salvo exceções. Quais são as exceções? Doação de organismos internacionais vinculados à ONU, a gente pode receber, se for vinculado à ONU, né? Pessoas jurídicas que quiserem implantar hospital especializado, policlínica, clínica geral, clínica especializada, igual tem esses hospitais aí, libanês, sei que ela dá as quantas, então pode, né? Para ações e pesquisas de planejamento familiar também pode, instituições queiram, né, pesquisar sobre isso. E o terceiro, empresas que queiram ter serviço de saúde para os seus funcionários, né? Sem o ônus da Seguridade Social, quer dizer, ele vai continuar contribuindo para a Seguridade Social mesmo assim, tá? Depois ele fala dessa participação complementar, que a gente já falou também, não acho que a gente tem que repetir. Ele traz algo novo, né, que é de 2022, são serviços de telesaúde. Importante lembrar disso, né, do serviço de telesaúde, que a telesaúde, ela vai... Por que isso, 2022, né, gente? Por causa da pandemia, obviamente, 2020 a gente teve que implementar esse serviço, a gente identificou que ele é importante, que ele é bom, né, para a maioria dos serviços, e isso ficou. Então, ele fala da telesaúde, né, que pode ser implementado, seguindo os princípios, então, da autonomia do profissional de saúde, do consentimento livre e informado do paciente, do direito de recusa do paciente a essa modalidade, né, com dignidade e valorização do profissional de saúde para fazer isso, cuidando de dar uma assistência segura ao paciente, da confidencialidade dos dados, né, da universalização, então, do acesso aos brasileiros, porque muitas vezes é muito mais fácil fazer uma consulta remota para um local muito restrito, muito pequeno, que nenhum profissional quer ir para lá, então a assistência remota acaba universalizando o acesso, né? Observando as leis de cada profissão, considerando a responsabilidade digital, né? Então, ele traz isso, depois ele vai falando algumas questões de telesaúde, então lembrar que isso foi instituído em 2022, faz parte da lei do SUS, então, às vezes você já estudou há muito tempo atrás, nem está sabendo disso, então fique sabendo. Depois ele fala de recurso humano, né? Os recursos humanos do SUS ali são importantes, vão passar por aperfeiçoamento pessoal, fala da importância disso, fala de valorizar a dedicação exclusiva ao SUS, né? Então, a gente dedicar exclusivamente ao SUS, valorizar isso. Fala que o SUS é campo de pesquisa, de ensino, então vai receber estágio, vai receber pesquisa sim, né? Fala dos cargos de chefia, direção e assessoramento, que esse também tem que trabalhar em tempo integral. Fala da possibilidade de acumular 2 cargos, né, empregos dentro da saúde, né? E fala o que mais? Fala dos treinamentos, enfim. Depois fala do financiamento, que a gente vai falar disso mais no 8142, provavelmente numa próxima revisão, né? Porque esse nosso tempo está acabando e eu ainda vou resolver as questões com vocês.
E aí é isso. Vamos terminar aqui 80-80, falando da importância dos planos de saúde, que é esse planejamento, que vão ser feitos de maneira ascendente, né? O município faz o seu planejamento, a junção do planejamento dos municípios vai gerar o planejamento do Estado, a junção do planejamento dos estados vai gerar o planejamento da União, tá? Então, de maneira ascendente, fala da participação de hospitais filantrópicos, né, no SUS, aqui está a parte de planejamento. Hospitais filantrópicos não, os hospitais das instituições de ensino, né, os hospitais universitários participam do SUS, ele traz isso daqui, fala que as Forças Armadas podem participar do SUS, né, em tempo de paz também, e é isso, tá? Beleza? Falar a Lei 8080 em 20 minutos? Misericórdia. Então, vamos lá. Vamos fazer as questões da Lei 8080? Ela é grande, né? Ela toma tempo. Então, a Lei 8080 de 90, ela vai falar o seguinte: de acordo com a Lei 8080 de 90, é incorreto afirmar o quê? Que a saúde é um direito fundamental. Opa, deixa eu passar para ficar mais fácil para vocês verem. Então, ele fala, então é o incorreto que a gente quer, né? Primeiro, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Ô, gente, meu celular acabou a bateria, tá? Então, eu não vou conseguir ver mais as perguntas suas aqui pelo celular. Então, se precisar perguntar alguma coisa para mim, por favor, pode abrir o áudio aí e falar. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício, ok, né? O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas, sociais que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos. O dever do Estado de garantir a saúde consiste no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado em promover a saúde exclui das pessoas, da família, da empresa e da sociedade. Então, qual que é o errado aqui, gente? Agora eu não estou vendo mais, né, vocês responderem, mas vocês respondam aí. D. É a letra D, isso aí. Porque ele não exclui, né? Ficou faltando um não aqui. Não exclui das pessoas, família e sociedade, ok? Então, isso é em relação ao SUS em geral, ao início 80-80. Em relação aos princípios 80-80, então, vamos lá. De acordo com a lei 80-80, ele pergunta entre os princípios e diretrizes do SUS, exceto. Então, ele quer o exceto, né? Letra A. Delegação ao Estado da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Universalidade de acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência. Qual que é a alternativa errada aí, gente? Letra A. Isso aí, letra A, né? Que não tem nada de delegação ao Estado da autonomia das pessoas, né? É preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, tá? Então, letra A, isso aí. Depois, a gente vai para questões sobre o campos de atuação, né? Aquela parte lá dos campos de atuação do SUS. E aqui, nessa alternativa da FUMARC, ele fala que, de acordo com a Lei 8080, está incluído nos campos de atuação do SUS execução de ações, exceto, ele fala de saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, assistência terapêutica limitada. Qual que é a alternativa? Letra A, né? É assistência integral, né? Terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, tá? Então, observações aqui. Depois ele traz a questão da FUMARC, né? Essa questão é longa, né? Misericórdia. Mas ele fala assim, ó, de acordo com a Lei 8080, estão incluídos no campo de atuação do SUS. Aí você vai resolvendo, a gente vai falando certo ou errado, tá? Porque ela é grande. Ele está falando dos campos de atuação. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Isso está certo? Tá, né, gente? Tá certo. Ele vai participar da formulação da política e execução de saneamento básico. A ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Ok, né? Também tá certo. A vigilância nutricional e orientação alimentar. Também, né? Foi incluído no 8080. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Ok, né? Também tá.
A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção, ok, né? Ele fala disso lá no 8080. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, sim, né? Ele faz isso. A fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas para consumo humano, ok. A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos, radioativos também, tá certo? Tá na Constituição Federal e na 8080, né? O incremento em sua área de atuação, desenvolvimento científico e tecnológico, a formulação e a execução da política de sangue e seus derivados, e ele que também está certo, né? Então, ele pergunta para a gente qual que é a alternativa certa. Aí ele fala, somente a opção de 1 a 7, somente 4 a 10, somente 9 a 10, as ações de 1 a 10, né? Essa aqui eu fui fazendo, porque a questão é grande. Então, essa é a letra D, estão todas certas lá, em cima. Tudo bem? Depois a gente tem as competências e responsabilidades, né? Então, aqui do SUS. E ele fala assim: olha, segundo a Lei Orgânica 8080, capítulo 4, a competência e atribuições em sua seção 2 da competência da Direção Nacional do SUS, compete definir e coordenar os seguintes sistemas, exceto de redes de laboratório de saúde pública, redes integradas de assistência de alta complexidade, redes integradas de assistência de baixa complexidade, vigilância epidemiológica. Qual que é a alternativa errada aí, gente? Letra? O que vocês acham? Letra C, né, gente? Deixa eu voltar aqui para vocês na letra 80, só para a gente poder... Ué, tá bom? Vocês poderem ver isso aí, ó. É união, né? Acho que o artigo 17, deixa eu colocar aqui para ficar fácil de achar. Ah, não. Ele mesmo já veio aqui nas atribuições. Artigo 16. Tá vendo? A Direção Nacional do SUS, redes integradas de alta complexidade, redes de laboratório de saúde pública, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, né? Então, definir e coordenar esses sistemas aqui. Então, não tem, deixa eu voltar lá nas questões, não tem redes integradas de baixa complexidade, né? Tem os laboratórios, alta complexidade, vigilância epidemiológica e sanitária, né? Que não está escrito aqui. Então, alternativa letra C. Aí, de novo, segunda... Ai, gente, eu repeti, né? Essa daqui é a mesma, não é? Eu repeti a questão aqui, então deixa eu apagar. Bom, sobre as comissões intersetoriais, que a gente acabou de ver, né? Ele fala que a articulação das políticas e programas de saúde fica a cargo das comissões intersetoriais, e ele pergunta o que elas abrangem, exceto, que aí é aquela temática das comissões, né? Ele fala previdência social, saúde ocupacional, saneamento básico, alimentação e nutrição. Qual que não é, gente? Qual que vocês marcariam aí como exceto? Fala comigo. É a alternativa A, né, gente? Vamos voltar nas comissões para a gente poder ver aqui, ó. Comissões intersetoriais, aqui, ó. Alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recurso humano, ciência, tecnologia, saúde do trabalhador. Professora, mas lá tinha saúde ocupacional, saúde do trabalhador, né, gente? Foi um sinônimo que eles colocaram lá. Colocaram alimentação e nutrição, colocaram saneamento, né, também, que abrange esse tema, mas ele não abrange previdência social, né? Pelo amor de Deus. Você não precisava nem ter lido isso aqui para você sacar que essa estaria muito errada, né? O que o SUS tem a ver com previdência social? Não mais, né? Então, vamos lá. Letra A. Fóruns de negociação. Que comissões são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS? Comissões intersetoriais, intergestores, bipartite e tripartite. Comissões de ética, comissões interdisciplinares e multidisciplinares, comissões nacionais de direito humano, comissões internas municipais e estaduais. Qual que é a resposta, gente? A, né?
Aí também não, né? Comissões de gestores bipartites e tripartite, tá? Sobre os subsistemas que a gente falou. A saúde indígena no Brasil, eu não vou ler isso tudo não, gente. Vocês têm que ler na prova, tá? Ele fala da saúde indígena do Brasil, fala de como aconteceu, o modelo de atenção, a participação dos povos indígenas. Ele fala assim, considerando essas informações, a alternativa correta. Aí ele fala assim, ó, a saúde indígena é gerida exclusivamente por organizações não governamentais especializadas em cultura indígena. O financiamento do subsistema de atenção à saúde indígena é de responsabilidade exclusiva do Estado e município onde se localiza. Letra C. O SUS não contempla a atenção à saúde indígena em sua estrutura, sendo isso uma questão de organização internacional. O subsistema de saúde indígena de atenção à saúde indígena, integrado ao SUS, é financiado pela União e considera a realidade local e especificidades culturais dos povos indígenas. E a letra E, a saúde indígena é atendida exclusivamente por meio de programas emergenciais temporários sem um modelo de atenção contínuo e integrado. Qual está certa? A letra D, né, gente? A letra D está certa, ela está bonitinha. É financiado pela União, considera a realidade local e especificidades. Outras são todas erradas, né? Fala que ela é gerida exclusivamente por organização não governamental? Não. Pode até vai ter até a participação de instituições governamentais, não governamentais, né? União, Estado, município, mas a responsabilidade é da União. Assim como a responsabilidade do financiamento é da União, e aqui está falando que é do Estado e município, né? O Estado e o município pode até participar complementarmente, mas é da União a responsabilidade, tá? Fala que o SUS não contempla a saúde indígena, pelo amor de Deus, né? E aí, na letra E, fala que a saúde indígena é atendida exclusivamente por programa emergencial temporário. Claro que não. Ele faz parte do SUS, ele tem acesso universal, igualitário, por aí vai. Outra. Conforme o capítulo 6 da Lei 80 de 90, né, do Subsistema de Internação Domiciliar, ele quer que a gente veja as assertivas, né? Então, vamos ver. 1. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliar, incluem-se principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapeutas, psicológicos, assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Primeiro, o atendimento e a internação domiciliar serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. O atendimento e a internação domiciliar só poderão ser realizados por indicação médica com expressa concordância do paciente e sua família. Quais estão corretas? Todas, né? Todas estão corretas, tá? Porque aqui está falando que vai ser executado procedimento médico, enfermagem, blá, 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 entre outros necessários, né? Igual fala lá. Fala do atendimento e internação domiciliar, que atua nos níveis preventivo, terapêutico e reabilitadora, né? Por equipe multidisciplinar. E fala que só vai acontecer se tiver indicação médica com expressa concordância do paciente. Então, foi o que a gente falou. Então, a alternativa seria a letra A, tá? E fim da 8080. Bom, deixa eu voltar aqui para vocês. Peraí. Vou parar a apresentação. Alguma dúvida, gente, até aqui? Deixa eu voltar aqui nas questões. Ô, Suzy, você comentou aí, né, da frase lá, mas eu me perdi, né, porque eu não estava aqui no chat, mas se você quiser comentar, perguntar alguma coisa. Alguma dúvida, gente, até aqui? Eu sempre falo que eu vou revisar, né, o programa, tanto de coisa, e eu acabo querendo fazer alguns detalhes. Vamos fazer o seguinte, então, eu preciso parar, porque eu preciso buscar meu filho, que está estudando hoje na escola, ele sai 11h50, mas a gente vai fazer, eu vou marcar o próximo dia, talvez eu até marque algum dia da semana que eu esteja livre, que eu não esteja dando aula, tá? Eu vou falando para vocês essas revisões, para a gente poder passar por todo o conteúdo, tá? Então, por hora é isso, quero agradecer a presença de vocês. Quem tiver interesse nos cursos, né, pode me chamar lá no WhatsApp, lá no grupo geral. Quem já é meu aluno, né, eu vou postar para vocês lá depois dessa aula gravada, tá bom? E a gente se encontra no próximo, tá bom? Depois vocês comentam lá, divulguem para o pessoal, e é isso. Excelente fim de semana. Usem aí o fim de semana para se organizar, para estudar,
tá? Não desistam, se organizem, passem. Nossa próxima revisão vai ser sobre 8142, a Lei Complementar 141, Vigilância e Pacto, tá? Porque 8142 é pequenininha, dá para a gente fazer tudo isso, e depois a gente marca outra para falar de promoção de saúde, política de humanização, modelo de atenção, né? E planejamento. Aí pronto. E aí vai ficar faltando a parte da legislação da Betim, que aí não faz parte da saúde pública, né? Que eu me propus a fazer revisão, mas eu vejo se eu dou um jeito de incluir em algum dia, tá bom? Então a gente vai ter mais 2 encontros e eu divulgo para vocês assim que possível. Tchauzinho, viu, gente? Obrigada, Pauliana. Obrigada pelo carinho. Valeu, professora. Tchau. Tchauzinho, até mais.